droga entra num contexto de arrependimento. Porque eu tive que largar a loja. Então, pra você ter essa decisão de virar músico. Aí você teve que deixar de ser subgerente, falar, vou largar e vou trabalhar na música, é isso? Na verdade, eu pedi demissão. Então, mas porque isso... eu acho que eu vislumbrei. Eu vislumbrei com... Você foi músico, Sim. cantor... E viver isso de verdade. Fui pra Brasília, uma casa noturna gigantesca. Eu falei, não, é isso que eu quero. Certo. É isso que eu quero tocar. Eu vou tocar. E só que aí passados, acho que 2, 3 meses, a realidade, né? A gente falava de psicanálise e psicologia, né? O Freud com o princípio do prazer e o princípio da realidade. Saiu o princípio do prazer, veio o princípio da realidade. É isso mesmo. E ele falou, meu filho, dupla sertaneja, não reconhecida, músico de dupla sertaneja que não tem sucesso em âmbito nacional. A vida é dura, a vida é difícil, os shows são escassos, só sábado, às vezes sexta e sábado, a agenda não lota e começou a faltar dinheiro. Estamos começando mais um Metamorfose, eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal e pedir a você que não é inscrito se inscrever, porque falta pouquinho para a gente chegar na nossa meta, que é de 5 mil inscritos, pessoal. E eu sei que você que está assistindo o programa não é inscrito ainda, porque a plataforma nos mostra que mais de 80% das pessoas que assistem o nosso programa não é inscrito no nosso canal. E a sua inscrição vai fazer muita diferença pra gente, tá bom? E você que acha o nosso programa relevante, pega esse link aí e manda pro pessoal da sua família, do grupo de amigos aí, tá bom? E para aquelas, se você não gostou e não gosta do nosso programa, manda para as pessoas que você não gosta também, sabe? Vai dividindo, né? Mas o importante é o nosso programa chegar nas pessoas aí. Então, muito obrigado, pessoal, pelo apoio aí. E hoje, gente, é mais um Metamorfose, a gente vai falar de bastante coisa aqui, esse programa já estava esperando já fazia algum tempo, e eu tô com ele aqui, ó, ele é bancário, também é advogado, formado pela Unesp, pós-graduado em Direito Notorial e Registral, é isso, né? Tô com o Evandro Oliveira. Evandro, muito obrigado pela sua presença, cara, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Eu que agradeço, Marcelo, é uma honra, um privilégio, um prazer, quando o Neto falou, ó, o Marcelo quer conversar com você e tal, que ele tem um programa. Eu falei, vamos conversar, vamos bater um papo. Marcelo cantor, há quantos anos, né, que a gente se conhece? Então, cara, eu te conheço de longa data, né, Evandro? Nós já trabalhou junto um tempo, né, cara? Há mais de 20 anos, quando você tinha a dupla sertaneja. Isso, eu e meu irmão, né? Seu irmão, e eu era tecladista. E bom, hein? Itinerante. E tecladista bom, hein? Não era mais ou menos não, né? Oi, Evandro, você é natural de Guaíra? E esse é o momento dos nossos parceiros, as empresas que apoiam o nosso programa. Eu quero agradecer ao Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2, daqui da cidade de Miguelópolis, o nosso amigo Aidan. Um grande abraço a todo o pessoal do Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2. Agradecer ao Grupo Ao Barulho, na pessoa do Denir Barulho e todo o pessoal da diretoria lá. Um grande abraço a todo o pessoal do Grupo Ao Barulho. Agradecer também ao Araque Suplementos, né? Do nosso amigo Rogério Araque, que distribui também a Venom Labs, grande marca de suplementos, que inclusive a creatina é 100% creatina aí, um ótimo produto aí que eu próprio consumo. Um grande abraço, Rogério Araque e todo o pessoal do Araque Suplementos. Mandar um abraço também para a Granja Progresso, do meu amigo e primo Mussi Miguel Júnior. Juninho, muito obrigado pelo apoio ao nosso programa aqui, tá bom? Um grande abraço a todos os colaboradores da Granja Progresso. E agradecer também a Vivimar Alimentos. Muito obrigado a todo o pessoal da Vivimar Alimentos por apoiar o nosso programa. Como que é? Você é de quantos irmãos nasceu? Eu quero saber um pouco da sua infância ali, pra gente chegar em alguns assuntos aí, para entender um pouquinho das coisas. Você foi criado ali com os irmãos? Como é que é a sua vida no início? Nascido em Guaíra mesmo, meu pai era de Barretos, mas acho que eles cresceram, meu pai e minha mãe cresceram na fazenda ali no Jataí, né? O pessoal... Aí veio para a cidade, a gente cresceu, eu e minhas irmãs, né? Eu sou o terceiro, eu sou o mais novo de 3 filhos, a Cristiana, a Alessandra e eu, e nós crescemos uma vida assim,
Aparentemente normal, né? A vida em família normal. Meu pai é caminhoneiro, meu pai não ficava muito em casa, né? Meu pai fazia safras, porque a família da minha mãe, na década de 80, eles mudaram para Goiás, aproveitaram um boom ali que estavam vendendo terra por um preço um pouquinho melhor, no começo da década de 80. Aí eles foram para, os irmãos da minha mãe, foram para Goiás. Mas comprou terra para tocar terra lá? Para tocar terra. Ah, são lavradores, assim. São lavradores, os irmãos da minha mãe. E o meu pai era motorista de caminhão, eles conheceram, construíram família, e meu pai fazia as safras de soja muitas vezes lá em Goiatuba, né, onde eles tinham terra. E nossa infância foi assim, meu pai ficava pouco em casa, a gente ficava com a minha mãe, estudando nas escolas públicas ali de Guaíra, uma infância normal, né, dentro do ponto de vista de cidade pequena, né? Interior, né? Isso. Mas uma coisa que eu conversando com o Neto até, quando ele comentou disso, ele falou um negócio que é verdade, assim, você é um cara muito inteligente, né? A gente sabe por conta de muitos processos, assim, que já passou na sua vida, e você formou com quantos anos, Evandro? Então, eu tenho uma formação anterior a essa. Que é que na época que eu passei no concurso dos Correios, estava me lembrando aqui agora, eu me formei em logística de transportes. Eu passei no concurso dos Correios em 2011. E aí a gente vai chegar nesse ponto, né, da conversa, que foi no momento que eu paro de beber ali, né? Foi nessa época aí. Foi nessa época, em 2011. Me ficou tão claro na minha mente de que o ser humano precisa de estudar. Porque eu fiquei muito tempo... Mas você nunca teve dificuldade em aprender as coisas? Porque o cara, para tocar teclado igual você toca ou tocava, a gente sabe que precisa ter uma capacidade intelectual um pouco mais avançada, né? É dom, assim. É dom, porque acho que com 5 anos de idade, 6 anos de idade, meu pai me deu um pianinho. Foi assim que entrou a música na sua vida? Foi. Você ganhou um pianinho de 5 anos de idade? Eu ganhei um pianinho, que a gente morava na frente da rodoviária ali, casa de aluguel, na rodoviária de Guaíra, na Rua 12. Sei, onde é que é a rodoviária. E até um amigo meu, Luciano, outro dia comentou num post meu na internet que, Evandro, você lembra que ele era vizinho ali, que você punha um pianinho lá na rua e ficava tocando pianinho? Cara? E, cara, isso é 84 que a gente morou ali, então eu tinha 6 anos de idade. Eu tinha 6 anos, que eu sou nascido em 78. E quando que você foi a primeira vez que você foi estudar teclado? Ou você foi estudar, ou você pegou um teclado? Como que foi? Então, aí a irmã da minha mãe, a tia Luzia está em Goiatuba viva ainda, se ela vê o podcast, manda pra ela um grande assistir abraço lá. para a tia Luzia. Acho que ela está com 86, tia Luzia, querida. Ela percebia, né, o talento, assim, meus pais... nosso ambiente familiar ali não era muito saudável, vamos dizer assim, né? Então, assim, mas a minha tia percebendo esse talento, e eu ficava ali tocando piano, e ela conhecia a Dona Jurucê Arede, de Guaíra, que era uma professora de piano, conhecida da cidade. E ela, vamos levar o Evandro lá na Dona Jurucê, a minha tia. E aí eu entrei no piano clássico. Ela dava aula de piano erudito, né? Ah, que legal. Eu acho que eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade, quando eu entrei no piano clássico para estudar. Então você estudou partitura, tudo bonitinho, então. Sim. E eu comentava com você, né, que eu nos últimos 5 anos eu escrevi um livro, né? Que até essas histórias... Nós vamos aqui dar bastante, como fala, spoiler, bastante spoiler, né? Assim, das histórias que eu conto no livro. Isso é bom, né? Quando ele for publicado, né? A gente teve esses spoilers aqui. Estudei a partitura, né? Por partitura, por música mesmo, né? Assim. E a professora, na época, que você falou de questão de ser inteligente, de ter facilidade, o período preliminar ali, que duraria 1 ano e meio, que dura 1 ano e meio, no método dela que ela usava, na metodologia, eu terminei em 5 meses. Caramba, cara. Que eu lembro até de uma reunião como essa, com os alunos, lá um dia que eu era pequenininho, eu tinha 9 para 10 anos. Ela falou, esse menino aqui, ele já terminou, eu já vou passar ele do preliminar para o 1º ano, porque eu não tenho mais o que ensinar para ele. Eu lembro que eu era pequenininho, e foi tipo assim, foi algo que, eu acredito que eu nasci com esse dom mesmo, né? Por mais que eu não seja pianista, nem tecladista, nem músico hoje, toco na igreja, né? Sirvo a Deus na igreja com esse talento, mas eu acredito que foi dom mesmo, uma facilidade muito grande para tocar, para música. Ô Evandro, e aí, quando você foi na sua adolescência aí, pelo jeito, você falou que o ambiente em casa não era muito saudável, no sentido de ter muita discussão, coisa assim? A gente até conversou que a gente ia tocar em assuntos, né?
E é bom, né? Porque é um espaço democrático, né? E a verdade é que todo mundo vive as mesmas coisas que a gente, mas tem gente que fala... Em não determinadas medidas também, isso, né? Uns menos, outros mais, mas toda Isso, família mas tem problemas basicamente parecidos. Isso. Meu pai era um homem infiel. Meu pai era um homem que ele não era fiel à família e nem à esposa. Então, em todas as viagens, sempre surgiam amantes novas. Eu até conto no meu livro um pouquinho dessas amantes. Tal. Meu pai era um homem muito mulherengo, caminhoneiro, né? E aí, o que acontece? Aí, um menino que é músico, a gente tem essa inteligência mais aguda. Sim. E a gente vai percebendo mais sensível. Coisas, mais sensível, exatamente. Você encontrou a palavra que eu... Essa sensibilidade toda aflorada, e a gente vai percebendo o tanto que a mãe sofre, né? E eu até conto no livro ali no começo uma passagem que minha mãe estava passando as roupas de casa e meu pai chegou, ela deu com a calça jeans na cara dele, né? No rosto dele saiu sangue. Eu lembro disso, eu tinha 5 anos de idade, por ciúmes, porque tinha descoberto essas traições. Esse ambiente de casa não era saudável, entendeu? Esse ambiente, e a gente cresceu nesse ambiente, né? Porque meu pai sai de casa quando eu tenho de 15 para 16 anos de idade, que eles se divorciam mesmo, né? E aí ele sai de casa. Ô Evandro, mas você sentiu assim uma falta afetiva paterna, ou ele ainda, apesar de tudo isso, conseguia cumprir? Porque você é o único homem, né? Eu sou o filho mais novo. Por isso que eu estou te perguntando, e o homem? O menino querido que o pai queria. Ou você não teve muita presença assim? Então, as meninas, até as minhas irmãs, né, que vão estar assistindo também, né, sempre falava que meu pai era puxa-saco. Né? Porque é homem, né? Porque é homem, era o mais novinho, ele teve 2 meninas, aí nasceu o terceiro, é meu menino. Então, na medida do possível, né, vamos tentar assim ser justo com a memória do pai, né? Na medida do possível, um tênis que saía e eu queria, meu pai era caminhoneiro na década de 80, até tinha certas condições, né, de manter uma família de maneira digna, né? E aí tinha um tênis, ele me dava. Legal. Eu lembro que quando eu quis uma guitarra lá em Ribeirão Preto... Você toca violão também, né, Ivan? Eu toco violão, né? Também. Aí, é porque a gente mudou para Goiás, né, uma época da vida, né? Uma mulher engravidou do meu pai em Guaíra, e naquele contexto... Você tem irmãos fora aí também? A gente tem um irmão maravilhoso, Eduardo, que a vida nos aproximou. Que legal. O Evangelho de Cristo. Depois, lá na frente da história, meu irmão se converteu ao Evangelho. Ele, se não me engano, ele é membro da Igreja Quadrangular, do Evangelho de Deus. Eu... Na época, a gente se conheceu no contexto da gravação do meu primeiro disco evangélico, porque ele trabalha com filmagens. Que legal, com filmagem profissional. Cara, que legal. Então, assim, lá na frente, esse nosso amadíssimo Deus maravilhoso, deu um jeito Pai de conciliar Jesus Cristo, vocês. Deu um jeito, mas depois de um caminho muito grande. Porque nessa época que eu estou com 11, 12 anos, né, que minha mãe descobre, né, que ali naquele contexto é uma relação extraconjugal, que fez com que meu pai e minha mãe tomassem a decisão de mudar para Goiás. Aí ali em Goiás, eu aprendi violão. Você ali foi para Goiás também? Em Goiatuba. Nós moramos em Goiatuba no ano de 1991. Eu estava com 13 anos de idade. Como não tinha, o piano era caro, a gente descobriu um professor de violão, Sou Valdivino, se não me lembro, se me falha a memória. Legal. E eu estudei violão. Eu estudei violão o ano todo ali. Que legal. Ô, Evandro, e como que, assim, eu vou entrar nessa fase, porque você já está na adolescência, está falando aqui, 13 anos já está na adolescência, né? Como que a droga entrou na sua vida, cara? Onde é que você experimentou? Como foi a primeira vez? É bom a gente falar sobre isso, porque o nosso público aqui é público mais velho, mas vai que algum jovem pode ouvir, isso aqui a gente aprende muito com isso. E os velhos também para orientar os filhos, né? Onde que você entrou com isso? Como que você conheceu a droga? Como foi seu primeiro contato? Então, o que acontece? Aí, naquele contexto que meu pai sai de casa, eu tive muita liberdade, porque minha mãe era uma mulher depressiva. Minha mãe, ela tentou o suicídio por 3 vezes. Depressiva, mas era potencial suicida também. Potencial suicida, exatamente.
E quando ele sai de casa ali, aos 15 para 16, minha mãe não tinha aquela energia de mãe. Tem mães que são guerreiras, né? Que o homem sai de casa e elas põem o Luta, filho né? debaixo Vira do um braço, homem também, vira um né? homem também. É a famosa PAN, né? Pai e mãe. E a minha mãe não era esse perfil de mulher. Minha mãe era uma mulher frágil, emocionalmente muito frágil mesmo. Entendi. E dependente do marido, não tinha profissão, não tinha renda, era dona de casa. É uma mulher que tinha algumas doenças, né? Algum diabetes, né? Então, assim, ela não tinha pulso firme. E eu me lembro que com 16 anos de idade eu bebia muito nas boates que tinha na Maracá, de Guaíra e tal. Eu bebia muito, eu chegava em casa muito bêbado. E às vezes até meu pai não estava em casa, não tinha aquela presença masculina que Pra te chamar que atenção, põe o pô, respeito coisa. ali, que impõe o respeito. Eu, às vezes até levava meninas para dentro de casa, bêbado, Com com 16 anos de anos. idade. Você é bem precoce nas coisas também. Muito precoce, cara, muito precoce. E entra nesse embalo a bebida. E sempre muita cerveja, muita. Na época nem era cerveja, eu comecei a beber com martini, né? Era mais barato, né? Eu me lembro que era martini porque era doce Aham. e era gostosinho. E tinha eu e um amigo, Mas é amigão. álcool pra caramba, né? Gostosinho e bebe muito, vira um regaço. Era né? gostoso, falar era gostosinho de uma lembrança de paladar de 25, 30 anos atrás. 30 anos atrás. Olha só. E eu e meu amigo Juliano, que era meu melhor amigo na época, a gente comprava aquele martini no sábado à tarde e a gente já chegava na boate maluco, né? Já chegava chapado. Preparado já. Eu chegava chapado já. Isso com 16 anos, né? E foi até os 21 anos de idade. E a droga, a cocaína, cara. Foi a primeira? A cocaína foi a primeira. Oh, então você foi Cocaína. diferente, porque geralmente eles falam que passa pela maconha, né? Você foi. Você Até porque eu não fumava, né? Ah, sim. Até porque eu não fumava Então já é cigarro. um. Aham, é. Eu não sei se tem a ver, mas Tem, assim, deve ter a ver. Mas e aí, se eu te apresentar a cocaína? então, a cocaína entra num contexto assim. Você sabe que a gente já falou de músico e tal. Uma dupla de Barretos me chamou para tocar, cara. Você tinha É. quantos anos aí? Foi em 2001. Eu tinha 23 anos de idade. 23 anos. É outra coisa que também não é muito o normal, né? Que geralmente entra aos 15, aos 16 a droga, Você já né? foi meio velho, né? Aham. Aos 23. Você bebia, né? Mas aí. Bebia muito. O álcool é uma droga assim, que, sem moderação, ela causa diversos acidentes, etc. e tal. Mas a cocaína mesmo, que foi a primeira que entrou na minha vida, foi aos 23 anos de idade. Eu com 4 anos de Magazine Luiza, eu era subgerente, que eu trabalhei no Você Magazine trabalhou no Luiza. Magazine Luiza. É. Uhum. E eu tinha um elo emocional com a empresa. Porque eu acho que até que foi a primeira empresa que eu me vi com um uniforme bacana, que a Entendi. loja era no centro, que aquele senso de pertencimento que as E de igrejas valorização, tanto querem, de deve ser. valorização. Aham. E era muito gostoso mesmo. A igreja depois Também, né? é uma empresa que te fornece cursos, te dá possibilidades. Isso eu estou falando de 20 e poucos anos atrás, mas a minha primeira impressão com a empresa foi muito boa. Então, eu já era subgerente muito novinho, e me veio essa dupla de Barretos, uma dupla que aspirava ao sucesso nacional na época, que tinha um CD que fez bastante sucesso a nível regional, né? Que era o Thales e Thiago. Eu lembro deles. Thales e Thiago. Aham. Eles foram lá na loja, assim, ficaram sabendo que eu tocava, que a gente tinha uma banda em Guaíra, né? Uma banda de baile. Aí ficaram sabendo que eu tocava na banda Sem Limite e tal, e conseguiram até me convencer de eu começar a trabalhar com eles. Aí nós fomos para Brasília, capital do país. Aquilo para mim foi muito, eu tinha 20 e poucos anos. Só para 22. me entender, mas você teve que largar a loja não? Então, foi nesse contexto, a droga entra num contexto de arrependimento. Porque eu tive que largar a loja, Ah, então para você ter essa decisão de ir, de virar músico. aí você teve que deixar de Em ser tempo subgerente, falar, vou largar e vou trabalhar na música, é Na isso? verdade, eu pedi demissão. Então, mas porque isso... eu acho que eu vislumbrei. Eu acho não, eu vislumbrei com... Você foi músico, Sim. cantor... E viver isso de verdade. outra Fui para vida. Brasília, uma casa noturna gigantesca. Eu falei, não, é isso que eu quero. Certo. É isso que eu quero tocar. Eu vou tocar. E só que aí passados, acho que 2, 3 meses, a realidade, né? A gente falava de psicanálise e psicologia, né? O Freud com o princípio do prazer, o princípio da realidade. Saiu o princípio do prazer, veio o princípio da realidade. É isso mesmo. E falou, meu filho, dupla sertaneja, não reconhecida, músico de dupla sertaneja Ainda. que não tem sucesso em âmbito nacional. A vida é dura.
A vida é difícil, os shows são escassos, só sábado, às vezes sexta e sábado, a agenda não lota e começou a faltar dinheiro. E eu, o que eu fiz? Eu, com o acerto do Magazine Luiza, eu comprei um carro, né? Na época era um Tempra, mas era assim, Era um carro dessa época? Era um carrão, assim, vamos dizer assim. E esse carro fundiu, né? Nossa, aí é brabo, aí é dinheiro, hein? O carro fundiu. A vida como músico não era aquilo que o imaginário vendeu, né? Não era. E a minha esposa, nesse contexto, a gente já tem o Eu ia te Léo. perguntar, você já estava com a sua mulher? Nesse contexto, a gente já tinha o Léo, entendeu? Você já estava com a sua esposa e já tinha filho? O Léo nasceu em 99, nós estamos falando aqui de 2001. De 2001, o Léo tinha 2 anos de idade. Então, tipo assim, eu tinha largado da Karina, né? Da minha querida, fiel esposa. E todo aquele contexto de falso glamour ali caiu à tona, o carro fundiu, a esposa, na época, eu me lembro de que eu a vi com uma tentativa de estabelecer outro relacionamento, né? E aquilo foi tudo num contexto muito frustrante para mim. E me ofereceram a cocaína num posto de gasolina que tinha baladas em Guaíra. Tinha um posto lá que tinha balada, e um dia lá, 3 da madrugada... Ficou vulnerável ali? Me foi oferecido nesse contexto, nesse contexto de todas essas coisas assim desagradáveis acontecendo, né? E quando eu cheirei aquilo lá pela primeira vez, também falo no livro, meu Deus, encontrei o elixir da vida. Eu sarei na hora. Eu acredito que o que o menino ofereceu lá deve ter sido alguma coisa mais pura, porque também no contexto, obviamente falando que no contexto sério, existe muita coisa misturada que além de o próprio produto, a droga já ser ruim, as misturas que colocam, né, para poder fazer mais dinheiro e que os viciados nem olham. Né? Mas aquilo ali me acordou e eu falei, meu Deus, como eu vivi 23 anos da minha vida sem isso. Então é um alerta para os pais mesmo, então, um alerta para pra... quem é jovem e está num contexto nebuloso de frustração, que até o livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman, né? Sim. Você leu? Eu li. Legal. Eu li. Ele traz no livro diversas coisas. Obviamente que um livro muito rico, a gente não consegue mensurar tanta coisa que tem ali dentro. Mas ele traz que num contexto de cocaína, a depressão seria diagnosticada anteriormente na vida de um usuário de cocaína. Ele fala assim, quase 100% de chance de ter sido diagnosticado com depressão, e a cocaína veio com uma cura imediata daquela questão dopaminérgica que a gente falava, de resolver esse problema e resolve, né? Assim, né? Imediatamente. Agora, né? Imediatamente. Você sente uma euforia, você sente... a minha primeira reação foi como eu pude viver 23 anos sem essa coisa aqui, sem essa maravilha, né? E começou assim, aos 23 anos de idade, nesse contexto. E, obviamente, que depois você vai se perdendo. Aí, nesse período aí que você conheceu, vira a fuga, né? Eu vi antes de eu te fazer a pergunta, eu quero colocar um negócio que eu escutei uma vez de um cara sendo entrevistado, acho que foi pelo Serginho Groisman, que ele era um cara que dava palestra porque ele era usuário e ele conseguiu vencer. Aí um menino perguntou para ele, mas se o seu filho te perguntar se droga é bom, como que você vai se orientar seu filho que você está falando? Ele falou, vou falar para ele a maior verdade do mundo, que é a melhor coisa que a pessoa pode sentir. Eu nunca usei drogas, não poderia falar. Sentir na vida, mas é a maior desgraça que vem. A consequência dessa coisa boa traz uma desgraça para a vida da pessoa, porque não tem nada que supre essa euforia. Aí onde é que vem a depressão e tudo perde o sentido? É mais ou menos isso mesmo, Evandro? As coisas vão perdendo o sentido. Eu fiz um TCC no meu trabalho de conclusão de curso que foi até a respeito das drogas. Um dos autores ali que eu coloco no trabalho fala sobre diversos efeitos da cocaína, cara, a longo seria bom se o conhecimento científico fosse mais plural, né? Assim, é que nem todas as pessoas conseguem ler os trabalhos de conclusão de curso, os livros de doutrina que tratam a respeito, não é tão abrangente assim. Mas a mania, não é mania de grandeza, todo esse contexto de euforia que vem inicial, ele depois de um curto espaço de tempo, se a pessoa usa muito, né, ele se transforma em depressão mesmo, assim, uma depressão que
tá muito perto ali de suicídio mesmo. Assim. Então é daquela profunda mesmo, né? Ela vai chegando no... É porque tudo vai se quebrando dentro de você, né? Todas as expectativas, toda a euforia vão sendo desconstruídas com o passar do tempo. Tinha até não é meme, no YouTube mesmo, um Reels, uma espécie de Reels, né? No YouTube não de um passarinho, que ele vinha tal, e bicava uma gotinha da cocaína, e depois saía todo eufórico, depois ele bicava mais um pedacinho, depois saía todo eufórico e bicava mais um pouquinho. E com o passar dos anos ele vai desacelerando, tanto a alegria quanto a velocidade. E eu acho que isso é perfeito. Aquilo é realmente uma realidade. Com o passar dos anos vai desacelerando tanto na alegria quanto na euforia. E o passarinho vai ficando gordinho, pesado. Eu lembro isso aí. E até que ele diminui tanto a velocidade da sua própria existência que ele morre. E é isso mesmo. Né? Eu fiquei 4 anos usando cocaína. 4 anos. Você usava com frequência? Como é que era o usuário? Pra gente entender como é que é a vida de um usuário. Porque quando que você percebeu que você estava viciado? Porque tem gente que fala que muita gente não aceita falar que está viciado, né? Eu não preparei isso para nossa conversa, mas que no meu TCC, que foi em 2022 que eu fiz o TCC, então já faz 3 anos. A Organização Mundial da Saúde, ela classifica em 4 tipos de usuário. Então, o 4º tipo é o usuário dependente. Porque tem o usuário habitual. Então, tem mesmo, né? São 4 classificações, que eu não vou me recordar todas aqui agora, mas tem aquele que usa a droga no sábado à noite, segunda de manhã está trabalhando, terça está trabalhando, quarta sem usar, quinta está trabalhando, sexta. Aí, sexta-feira que vem tem uma baladinha e ele não quer usar, ele não usa. Tem que ser muito equilibrado. Mas aí depois, no outro final de semana, já tem um outro tipo de balada, ele vai usar, ele usa. É um tipo na classificação, mas eu cheguei a usuário dependente muito rápido. Mas todo dia? Não todo dia. Sempre que podia. Até porque tem o custo, né? Mas se tivesse dinheiro, eu usava todo dia? Se tivesse dinheiro, se tivesse, por exemplo, histórias como a gente conhece do Rafael Ilha, né? Que se trancou no final da vida, ali, quase no final da vida, porque ele também tem uma história de superação muito grande, que ele usava porque ele tinha o dinheiro... Recurso, né? A Whitney Houston, né? Que ela até morreu afogada, assim, e ela usava droga... Ela era craque, né? Ela tinha muito recurso e usava. O que acontecia? Meu problema principal se chamava cerveja. O meu problema principal. Era álcool mesmo, né, cara? Cerveja. Porque quando eu bebia, virava a chave na minha cabeça. Eu não conseguia manter lucidez mas então você era desses caras que perde até lucidez, assim? Era assim? Perdia a lucidez. E a cerveja sempre me levava, se eu tivesse dinheiro, a usar cocaína. Então, assim, eu também não conseguia usar segunda, terça, quarta por questões orgânicas também. O seu corpo não aguentava. Meu corpo não aguentava. Eu nunca fui muito forte, assim, né? De saúde. E aí, então, final de semana. Não todos os finais de semana, porque nem todos os finais de semana tinha dinheiro, mas quase todos os finais de semana. E quando que você conheceu outro? Você conheceu outro tipo de droga? Então, aí depois eu me viciei em crack. Só uma pergunta antes. E sua esposa? Como é que você estava aí? Nesse período... a Karina conheceu a igreja, na época, ela buscou em Deus, porque assim, a gente casou em 2003, né? O Léo nasceu em 99. Sim, em 2001 você chegou a terminar nesse período? Estava terminado? Chegou a terminar, ficou um período curto mesmo de tempo terminado, bem curto mesmo, foi um mês e tal, mas que já... Vocês eram namorados, no caso, né? Era namorado, né? Mas ela começou a buscar a Deus na igreja evangélica. Legal, cara. Né? E Igreja da Graça, na época, né? E o estilo de fé que foi ministrado para ela ali foi transformando completamente a consciência de uma menina. A Karina tinha 19 anos. Ela é mais nova que você, não? A Cá é 3 anos e meio mais nova que eu. 3 anos e meio mais nova. Né? Então, eu ali com 23, ela tinha 19, né? Na época que eu conheci a cocaína. Só que como ela se separou do mundo, vamos dizer assim, ela se separou do mundo, da sociedade, para viver uma vida de igreja. Ela abraçou isso mesmo. Segunda, quarta, sexta, domingo.
Mas na renúncia também, pelo jeito. De renunciar meio que o mundo, assim, as coisas. Porque ela engravidou com 17. Essa questão do ser mãe. Ela também... A gente acredita em propósito, né, Marcelo? Sim, você é cristão, também sou cristão. A gente acredita em Deus, a gente acredita no transcendental. A gente falava sobre isso. Tudo é Deus. Tudo é Deus, porque a Karina não terceirizou a maternidade. Que legal, cara. E eu trabalhei como carteiro, cara. Infelizmente, eu trabalhei durante 3 anos, ali, num período da minha vida como carteiro. Eu trabalhei no Distrito 4 de Guaíra, que fazia ali os bairros mais periféricos ali da cidade. E eu vi muitos casos porque o carteiro ele é colega da comunidade, ele é amigo do povo, ele está ali o tempo todo, todo mundo gosta, te chama para entrar em casa e conta da sua vida. E eu vi muitas avós criando os netos de meninas quase que na mesma situação, com 16 anos de idade e 17 anos de idade, que tiveram filho com um moleque irresponsável. Você viu isso? Que é o que eu era, um moleque irresponsável. E a Karina e as meninas acabam terceirizando a maternidade, né? Deixa com a mãe e vai continuar a vida de baladinha, de barzinho. Não quer perder a vida, entre aspas. Exatamente, como nosso Senhor Jesus Cristo disse, que aquele que perder a sua vida por amor a mim vai encontrá-la. E é muito isso mesmo. E no caso, a sua esposa foi o contrário. Ela falou, eu vou assumir, e foi. E quando você estava com a carteira aí, você já estava... Você ainda usava droga? Não, aí já entra vamos dizer assim, uma terceira fase da minha vida, né? Que a primeira fase da minha vida dá para dividir em 3 fases, e agora eu estou entrando numa 4ª fase, que a gente também conversava, mas dá para dividir em 3 fases muito precisas. A primeira fase até os 15 anos que eu não bebia, que eu era o melhor aluno de todas as séries, o Evandro é super inteligente, bom de bola, habilidoso, meia direita. Jogava bola também, né? E músico talentoso, até os 15 anos. Aí tem essa ruptura em casa, essa ruptura que meu pai sai de casa, e aí eu começo a beber. E desses 16 anos até os 33 anos, que é a época, eu fiquei 17 anos bebendo, sempre bebendo muito, né? Eu sempre bebi de ficar bêbado, eu nunca fui o camaradinha aqui, ó. De tomar socialmente, não existia isso. Por isso que às vezes eu sou considerado chato nos ambientes de trabalho, porque eu não defendo, porque pra mim nunca deu certo, eu nunca bebi de achar gostoso aquela... Eu não tenho memórias afetivas boas com cerveja. Nossa, Evandro, como era bom, né? Há 20 anos atrás, eu não tenho isso para oferecer. É mais dolorosa, no caso. Muito mais doloroso, assim, todas as lembranças, porque eu sempre fiquei bêbado, caía de bicicleta, ralava a cara no chão, passava vergonha. Você era desses bêbados aí? Chegou a dormir no chão já alguma vez? Já dormi no chão, cara. Uma vez eu sumi, tentei me matar também na frente de uma carreta, em Barretos, num contexto que eu conto no livro. E meu pai e minha esposa me acharam na rodoviária de Barretos, meu pai era vivo. Eu estava dormindo, que nem um mendigo na rodoviária de Barretos. Você usava crack aí, não? Nessa época eu usava crack. O crack é a pior desgraça de um ser humano também, né, não, Evandro? Ai, cara, eu acho que é praticamente impossível de você vencê-lo, como a gente conversava. Não, estatisticamente é quase que impossível, porque é menos de 1% que salva, né? Então, pelo que a gente falava. O crack, ele é arrasador, ele é de uma velocidade de necessidade muito grande, você se sente necessitado de usar, até porque o efeito dele é muito rápido, né? Aí você compra ali aquela pedra, você fica ali que nem um zumbi mesmo. Ali, um zumbi mesmo, né? Fica que nem um zumbi. E o contexto do crack que entra na minha vida, cara, né? A gente passou do assunto ali da maternidade da Karina ali e tal, que era um assunto também interessante. O contexto que o crack entra na minha vida já é... Eu nem lembro. Eu falo isso, eu nem me lembro. Eu nem me lembro quando foi a primeira vez que eu usei crack. Eu acho... que foi uma vez que eu estava num barzinho lá, de uma vila lá de Guaíra, lá, era 2 horas da madrugada, eles me convidaram para ir numa casa, e eu acho que foi porque eu apaguei. A gente usou drogas ali, mas eu não me lembro, pra você ver como que é. E eu apaguei e fui roubado, eu trabalhava ainda, se não me engano, acho que na loja ainda, e ele me roubou 6 folhas de cheque, passou essas folhas, falsificou minha assinatura, e acho que foi ali que eu conheci o crack. Mas de uma maneira assim muito violenta, eu me vi viciado em crack. De maneira que eu não consigo nem explicar muito bem como que ele entrou. Eu acho que foi naquele episódio.
Porque daí eu já tô... Mas quanto tempo você ficou no crack? 5 anos. 5 anos, cara? Eu usei cocaína por 4 anos, aí fiquei 1 ano na igreja. Então você ficou magro. Fiquei magro. Você foi daqueles caras craquentos, ficar magro, não comer, não? Cheio de olheiras, né, cara? Cheio de olheiras, assim. Mas você trabalhava, você usava crack e trabalhava? Então, nessa época da minha vida, eu tive muitas demissões. Eu tive muitas demissões. Porque é interessante falar sobre isso, porque eu tenho quase 30 anos de registro, cara. Nossa, pessoas... já tá aposentando, Evandro. Pessoas... Caramba, velho. Eu tenho 47 anos de idade. Não, mas é muito trabalho também, quase 30 anos. E acho que são... Você vê que interessante, acho que são 12 registros em carteira. E nessa época das drogas, vamos dizer assim, foram 10 registros em carteira. E agora faz 14 anos que eu parei de beber, parei de usar drogas, graças ao Evangelho de Jesus Cristo. E eu só tenho 2 registros, que é o Correio e o Banco do Brasil. É a vida nova. A estabilidade que dá a sobriedade. Perfeito. Que coisa, né, cara? Deixa eu te falar, agora eu quero voltar assim para entender um pouco... até para o pessoal até levar para dentro de aprender, né? A gente aprender quem não viveu e se Deus abençoar não viver isso, mas quem vive tirar algum aprendizado disso. A sua esposa ali, ela teve um papel fundamental também, né? No sentido dela aguentar tudo isso, né, mano? Ficar do seu lado nessas horas mais complicadas e sei lá, a fé, né? Fé e saber que ela sempre acreditava que você ia sair ou ela falava, não, eu vou segurar a barra aqui enquanto der? Como é que era a sua vida com ela? Nesse período, eu digo. Então, e a vida tá tão louca pós-pandemia, né? Porque a nossa mente está tão acelerada e a gente está tão sem paciência. E paciência é um dos atributos do amor. Sim. Porque quando Paulo vai falar o que é o amor, ele fala o amor é bondoso e paciente. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Bondade e paciência resume a Karina. Que legal. Bondade e paciência. Então, Deus encontrou propósito. Deus encontrou essa pessoa para ajudar essa pessoa. Certo. Num tempo da vida pré-pandemia, porque por mais que hoje em dia quase todos nós, até minha esposa, já não tem tanta paciência assim mais para oferecer. Gastou muito, coitado. E gastou muito também. Mas até minha esposa, que é uma pessoa extremamente bondosa e paciente, mas encontrou num tempo onde essa bondade, essa paciência foi trabalhada pela palavra de Deus. Que legal. Numa igreja porque evangelho, você é católico. Eu agora sou membro da Presbiteriana, Igreja Presbiteriana do Brasil. E existem diversos ministérios. Naquele tempo, a gente ficou vários anos na Igreja da Graça. Aquele contexto do evangelho pregado ali, baseado em determinação, entendi. E expulsar demônios, exigia a saída do mal. Ela viveu isso com bastante intensidade. Que legal, cara. E não amaldiçoar o seu marido, o seu filho. Uma vez ela estava saindo para trabalhar, minha mulher sempre foi muito trabalhadora, de acordar às 6 da manhã, 7 da manhã e trabalhar, que ela era manicure na época, né? Ela sempre foi muito trabalhadora. Então, uma vez ela estava indo abastecer a motinha dela, 7 horas da manhã no posto lá das 2 pistas da Vila Aparecida de Guaíra, e eu tinha acabado de passar ali umas 2, 3 horas atrás, de madrugada, bêbado, com o uniforme da loja ainda, travado. E o frentista me viu. Indo para casa? Indo para casa, que a gente morava na Coab 2 nessa época da vida. Você tinha 2 meninos? Nessa época a gente tinha 1 menino só. Foi bem no começo, começo do crack. Foi no começo do crack. Nossa. E eu lembro que ela, abastecendo a motinha, o frentista falou, vi seu marido passando aí agora há pouco, assim, sempre aparece uns ainda, você tá todo derrotado, todo sofrendo, e parece alguém para tirar uma onda. E aí ela respondeu, porque ela até testemunhou na igreja depois, que eu havia parado de beber já, ela respondeu pro frentista, aquele não é meu marido é uma bênção. Nossa, então, cara, que esse legal. Estilo de fé ela abraçou isso, que a cara. Igreja da Graça oferecia naquele tempo, há 20 anos atrás, há 25 anos, ela abraçou. Que legal. Determinar a vitória, expulsa esse demônio da bebida, expulsa esse demônio, porque não era só bebida, era prostituição, era zona, era cigarro, era um monte de coisa. Um combo diabólico ali. Falar né? do pior, né? Era um combo diabólico, né? E a Karina com toda essa simplicidade. Simplicidade, não é muito simples, não é complexa. É uma pessoa super prática. Simplicidade, bondade e paciência. E obediência. Obediência àquela doutrina que foi entregue para ela naquele momento da vida.
Por isso que a gente falava sobre isso no carro. É uma tolice um cristão ficar julgando a placa do outro, a igreja do outro, o ministério do outro, porque tudo é de Deus. Tudo. E também todo o homem está no errado em tudo também, né? Não tem homem. E Deus que está nessa diversidade, nessa pluralidade de ministérios. Verdade. É Deus que sabe qual é a obra que é feita na católica, é Deus que sabe qual a obra que é feita na quadrangular, qual a obra que é feita na graça, qual a obra que é feita na universal, na Deus é amor, na etc., na presbiteriana, na batista, e nessa diversidade de ministérios que tem. Eu acho que a gente se perde muito enquanto cristãos nesse debate de minha igreja é melhor que a sua. Verdade. Porque não é. Nós todos somos pecadores, que nem a gente conversava mesmo. Nós todos somos carentes de Deus. Você me deu o testemunho do que você fez outro dia aí, que você foi para a igreja. Eu fui para a igreja. Você foi fazer o quê? Eu não fui pedir nada. Eu fui lá falar, Deus, estou aqui. Lembra de mim. Lembra de mim, eu estou aqui. Eu achei isso lindo, velho. Quanto tempo que eu não faço isso? Ele é católico. O católico fica lá adorando imagem, etc. Não me interessa, cara. Não me interessa. Eu acho que a gente perde muito, o evangelho perde muito nesses debates inúteis. Que a igreja católica faz isso de errado, a do Edir Macedo faz aquilo de errado, a do outro faz isso. Quem é tão certo assim, né? Cristo. E Cristo mesmo nos ama com olhos de amor, né? Mas é isso. E a minha esposa, nesse contexto, de ter sido muito forte mesmo, né? Mesmo sendo fraca. Porque eu e a Cá, a gente conversa muito sobre isso. A Cá não é forte. Mas ela foi uma pessoa extremamente forte. Você tá doida para ela enfrentar tudo isso e aguentar? Extremamente forte. Ô, Evandro, e quando que houve a metamorfose? Você falou assim, houve uma reflexão, você conseguiu, dentro desse contexto de droga, crack, você conseguiu refletir, falou, isso aqui eu não quero, isso aqui mais. Como que você saiu? Houve porque hoje você é bancário. Você saiu das drogas, saiu do crack, né? Não é qualquer droga. Você prestou vestibular na Unesp. 39 anos de idade. Formou para advogado, passou no concurso do Banco Brasil, é bancário, está prestando agora para... Estou estudando muito. Estou estudando para você. Eu quero saber quando que houve essa metamorfose de você ver você no fundo do poço, se você conseguiu enxergar você no fundo do poço e falar, isso aqui não é o meu lugar. O que aconteceu para você virar outro homem? Veja bem, que pergunta difícil de responder. Eu imagino. Porque não é nada tão consciente assim. Então, isso que eu queria entender. Deus está no comando de sua obra, como ele revela no livro de Isaías. Mas eu sei que a sua pergunta é extremamente pertinente. Por quê? A mão do homem entrou quando? A mão do Evandro entrou quando? 2011. 2011 eu estou afundado no crack. 2011 eu estava trabalhando numa transportadora. Eu já fui quase de tudo um pouquinho nessa vida. Eu era embarcador de transportadora. Que cidade? Embarcava açúcar, né, para a usina. Mas em Guaíra? Na usina Colorado. Mas trabalhava na Colorado? Eu trabalhava para a Menca Transportes. Sim. Na época. Né, Mendonça Camargo, que eu acho que hoje em dia nem tem mais. A empresa me mandou para Jacareí, para embarcar caminhões lá. Só que eu, viciado em crack, né, eu conseguia trabalhar, mas, cara, eu usava crack no quarto do hotel, cara. E aquilo ficava... Fede, aquilo lá, fedendo, igual, eu não cara. sabia, eu não sei como é que é. Fedendo. Porque eu sei que a maconha fede, que eu já tive vizinho maconheiro. O crack também fede. Então, assim, cara, era uma situação tão deplorável. O fundo do poço do crack, ele é tão deplorável que ele te domina. Você é um cara bonzinho? Você é um cara inteligente, você é um cara gente boa, você é um cara educado. Perde tudo isso, né? Pode ser o que você quiser, mas a droga te domina. A droga te domina por completo. Então eu usava droga e a empresa ficou sabendo, né? A gente está tão eclesiástico, né, Marcelo? Estou na eclésia. A empresa ficou sabendo. E decidiu me mandar embora, porque, obviamente, você está com um carro de uma empresa, você está numa cidade fora, você tem que ir até num ponto ali embarcar caminhões, da Coca-Cola, do não sei o quê. Então, a empresa tem que fazer o que a racionalidade da empresa manda naquele momento. E decidiu me mandar embora. E como eu tinha uma certa renda, né, mais ou menos ali, né, na época que era mais para sustentar meus vícios. Você vê que o egoísmo é o grande problema. O egoísmo é o grande problema. Todo usuário de droga é egoísta. E para a pessoa conseguir chegar nesse momento de reflexão e falar, eu sou egoísta, não foi lá atrás. Está sendo agora, está sendo de uns tempos para cá. Mas lá em 2011, quando a empresa me manda embora, eu falo assim, vou usar droga até morrer.
é a decisão que o diabo, né, o nosso terrível Você chegou a inimigo, pensar assim? colocou na minha cabeça. Eu vou usar droga até morrer. Tanto é que eu comprei um monte de droga lá um dia e fui usando. Aí fui para Biqueira comprar mais drogas. A gente tinha uma moto na época. Eu comprei uma moto Que cidade na aí, época em no caso? Guaíra. Ah, em Guaíra. Guaíra. Já, você tava no... É, a empresa tinha me mandado embora, né? Naquela semana, naqueles 10 dias que o diabo falou, eu vou matar o Evandro. As pessoas, o diabo falou, não, gente, assim, não tem nada de místico aqui, é só contextualizando que o mal fala na cabeça da gente. E o diabo é o mal. E Deus, Jesus Cristo, é o bem. Então tem o bem e o mal. Esse embate, ele é violento na cabeça da gente. É a guerra. Então, nesse contexto de 2011, eu vou morrer. Essa ideia vem de quem? Vem de Deus? Lógico que não. Essa ideia vem do mal, vem do diabo. Eu vou morrer, eu vou usar droga até morrer. E nesse dia eu fui lá na Biqueira de madrugada, consegui pegar mais três pedrinhas ali, estou voltando para casa, falei, vou acelerar essa moto até bater em alguma coisa para morrer. E fechei meu olho e acelerei a moto, mas uns 50 metros depois eu bati na traseira de um carro. De um Golzinho na época. E só que a batida, eu acho que o próprio Deus, eu creio, né, que ele não deixou o plano chegar até o final, que aí eu bati, a moto estragou, eu caí pro chão. E naquele momento, a minha maior preocupação era com as latinhas de cerveja, cara, que caiu no chão. Você vê o nível de consciência que eu não tinha. Eu não tinha condição de me amar. Porque o evangelho é sobre amor. A Karina me amou. Mas Deus ia ter que construir o amor no meu coração. E para o amor entrar, o egoísmo tem que sair. Por isso que essas discussões, elas são muito mais que filosóficas, muito mais que psicológicas, porque isso demora. Eu falava com a minha esposa até essa semana, isso demora. A pessoa acha que entra na igreja, com uma semana vai acontecer. Não vai. Não é com assim. Um ano vai acontecer. Não vai. Nós estamos falando de quase 20 anos. Quanto tempo demorou para os hebreus saírem do deserto lá do Sinai? 40 anos. E quanto tempo você acha pequena. que você atravessa aquilo em 6 horas no ônibus? É uma caminhada pequena. Demorou 40 anos por causa desse trabalhar de Deus. Mudar, Quantos anos Isaac orou para que a esposa dele tivesse filhos? Eu me lembro, foram 20 anos. Porque eu sempre comentei essas coisas em casa, porque o mundo de hoje é extremamente imediatista pós-pandemia. A gente não tem paciência. O celular faz isso, a gente celular, também, né? Essa dopamina, esse sistema dopaminérgico, faz né? a gente ser imediatista. Imediatista. Parece que hoje em dia é impossível amar do jeito de Deus. Parece que é impossível por causa do modo como o mundo gira e funciona no mundo de hoje, entendeu? Mas, voltando no contexto de 2011, que você perguntou sobre consciência, e a gente está só tentando dizer que não é rápido, eu bati ali e eu falei, chegou num ponto onde realmente, e eu não aguentava mais de dor também, porque o crack me deixava com o organismo todo... A dor no corpo? Dor nos órgãos. Nossa, cara. Dor no estômago, dor no pulmão. Meu pescoço queimava, porque eu fumava aquele cigarro mais barato. Na época era o Eight, eu nem sei se vende esse cigarro ainda. Eu comprava, e aquele cigarro é super forte. Mas você não era fumante, era? Aí eu me tornei fumante. Aí você tornou fumante. Depois do crack, você começou a fumar. Eu me tornei fumante. E você fumava esse brabo aí porque era bravo porque é o que aguentava sustentar você. Sustentava no sentido de nicotina, dinheiro, nicotina, fala. A dependência e para colocar ali a cinza para preparar. O crack tem todo um preparo, né? O cachimbo, a latinha, que você põe a cinza, depois põe a pedra. Então você tem que fumar. E eu fumava isso porque era mais barato e porque era forte. E, cara, eu senti uma queimação depois que eu tentava dormir, uma queimação no pescoço, porque as cordas aqui, as regiões nossas aqui de garganta, aqui, de laringe, faringe, tudo, né, cara? Com certeza devia estar tudo. Eu não ia em médico, porque não se ama. Amor é cuidado. Você está preocupado com você, né? Amor é renúncia, amor é cuidado. Você não, então eu não cuidava nada disso. E meu pulmão queimava, minhas costas queimavam. Porque eu já tive pneumonia, eu já tive bronquite, eu não tenho a saúde muito. Eu tenho assim, um problema um problema imunológico, eu não tenho muitos leucócitos meus. Então, assim, imagina um cara que é todo frágil, assim, organicamente, usando esse monte de coisa. Então, eu sentia muita dor, né? Eu sentia muita dor. Então, em 2011, em janeiro de 2011, eu falei, eu vou morrer, eu vou mesmo morrer. E um dia eu até cheguei para a Karina, porque
O usuário de droga, aquela questão dos temperamentos que a gente falava lá, é muito melodramático também, tá? Você quer chamar atenção, você tem uma necessidade E, Karina, pode ficar tranquilo que não vai durar muito tempo, que eu vou morrer. Mas eu não queria morrer, obviamente que ninguém quer morrer. Nenhum suicida quer morrer, ele quer aliviar a dor. Mas eu falei para ele, vai durar pouco. Só que no dia 6 de fevereiro de 2011, alguma coisa que é Deus... me fez às 6 horas da tarde chegar na minha esposa e falar, cá, troca de roupa, porque eu vou voltar para a igreja hoje. Assim? Assim, Marcelo. Por isso que eu te falo que não foi uma decisão racional. E nem foi depois impulsiva, viu? Isso é que eu quis entender. Também não foi impulsiva. Depois de muito sofrimento. Mas foi meio assim, arruma que eu vou na igreja. Assim? No dia 6 de fevereiro de 2011, foi assim. Eu me lembro que eu nunca ia nunca ia na igreja depois de tomar cerveja, que eu achava hipocrisia, cheio de moralismo. A gente é muito moralista, né? Não sei o que, para não ir também. Né? E nesse dia eu lembro que eu tinha tomado 2 cervejas, mas eu cheguei às 6 horas da tarde e falei assim, troca de roupa que eu tô voltando para a igreja hoje. E ela até ficou meio coitada. A Karina estava 23 quilos acima do peso, 27 quilos, eu acho que ela chegou a engordar nessa época. Porque a igreja deu uma fé tão grande para minha esposa, baseada em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que é o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E a pregação da igreja fez ela entender que o cordão de 3 dobras era eu, ela e Jesus, era Jesus, ela e eu. Você vê o poder da Bíblia Sagrada, Marcelo. Metade de um versículo bíblico segurou meu casamento. Metade de um versículo bíblico. Através da fé que foi colocada numa mulher simples, sem complicações. Não era eu estou entendendo. Uma pessoa simples, não é simples. Nada de... Não complica as coisas. É para fazer isso? É assim? Não questiona, não tem isso. O tão idolatrado senso crítico, né, que a gente fomentado nos ambientes universitários. Ela abraçou a fé, né? Abraçou a fé. E foi. Abraçou a fé. E esse versículo fez ela segurar muita coisa, de que o cordão de 3 dobras não se rompe, e não se rompe. Aí gera muita tristeza? Óbvio que gera. Quem quer ver o marido se destruir nas drogas? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quem quer ver o filho se destruir nas drogas? Minha mãe, que já era uma mulher depressiva. Minha mãe que já era uma mulher depressiva. Seus irmãos, como é que era? Sabia também? Minha irmã morava fora, a mais velha. E vira e mexe, eu ligava para ela de madrugada chorando. Porque eu não aguento mais, porque eu quero parar. Mas é um discurso melodramático que tem muito drama, muito sofrimento. Mas o negócio é mais forte ali. É mais forte. Ô, Evandro, você tocou num assunto, cara, que é bom falar, porque eu queria até quem não acredita, cada um tem sua crença e tudo. Mas eu nunca vi nenhum livro de Marx ou de qualquer outro filósofo transformar a vida de um cidadão igual a Bíblia. Você falou de um versículo. Metade do de Eclesiastes 4:12, porque ele é maior. Caramba, andarão 2 juntos, cara. Se não tiver... Tipo assim, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar e fala. E o cordão de 3 dobras é metade de um Aquilo versículo. ali que ela abraçou. Aquilo ali. A metade de um versículo. Não tem livro poderoso como a Bíblia, Marcelo. Eu fico, é uma coisa mágica. Isso aí, quem não quiser, você pode. Solta uma Bíblia na cadeia e coloca qualquer livro ali de filosofia, desses filósofos. Vê o que vai mexer na vida do cidadão, o que mexe ali. Não é até ali que transforma a vida, é uma coisa incrível mesmo. E você me faz lembrar 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 e 6, se não me engano, onde o apóstolo Paulo fala para gregos de Corinto, que era a filosofia de Platão e Aristóteles ali no meio do cristianismo, né? Ele fala, eu venho até a vós não com sabedoria humana, mas com o poder de Deus. Não é com conhecimento humano que eu estou aqui até vocês, é através do poder de Deus. Poder de Deus que faz. O conhecimento humano muitas vezes complica. Não, muitas vezes não. O conhecimento humano ele só serve para complicar. Complica. Não é? Como o Paulo também disse, o conhecimento ensoberbece, mas o amor é o amor que cura. É o amor que liberta, né? O conhecimento incha num sentido de ensoberbecer e tal. Mas o amor que faz a obra. E esse amor, ele é doloroso, ele é amor de cruz. Não é um amor de coraçãozinho igual os outros pensam, não. É a doação, Esse amor é muito bonito. Agora, o amor de Cristo dói, de cruz.
Ô, Evandro, você foi pra igreja, nesse dia você foi pra igreja, você já sentiu alguma coisa e falou assim, minha vida... Então quer dizer que a metamorfose que houve na sua vida foi dia 6 de fevereiro? Fevereiro de 2011. Porque você falou, arruma que vamos lá. E você tinha bebido 2 cervejas. 2 cervejas naquele domingo todo, às 6 horas da tarde. Como que foi na segunda-feira? Marcelo, porque foi aí que começou a mudar tudo, cara. Porque veja bem, lá no começo, lá em 2001, a minha irmã do meio, ela que conheceu a igreja evangélica, né? E ela orava, expulsava demônios. Eu chegava em casa bêbado, ainda solteiro, morando com a minha mãe. Eu ria daquilo. Oh, meu... Eu tava doido. Vou te expulso em nome de Jesus, meu irmão, que não sei o quê. Eu ria daquilo, cara. E a minha esposa juntou com a minha irmã e o Leozinho, com 2 anos de idade, meu filho, e foram para a igreja orar e como os crentes, né? Como crentes dizemos, meter fogo no capeta, né? É o recurso, né? É o recurso. E ali, como eu sempre fui músico, eu comecei a tocar na igreja, né? Eu toquei na igreja lá atrás. E o que acontece? Eu fiquei 1 ano na igreja, nesse fogo todo. Eu fiquei 1 ano firme sem beber na igreja, um pedaço da história ali, que foi entre a cocaína e o crack. Entre a cocaína e o crack, eu fiquei 1 ano. Já estava ali no meio. Ali. 1 ano sem beber. Por isso que eu falo que eu usei drogas 10 anos, foi um intervalo de 10 anos. Foi 4 anos na cocaína, 1 ano inteiro sem beber. Ficou meio limpo ali. Aí eu estava na empresa ainda, eu consegui voltar para o Magazine na época. Aí fui funcionário de destaque durante 7 meses, nesse 1 ano que eu fiquei sem beber. Eu vendia muito e sempre estava aquela fotinha lá atrás, né? E nesse contexto, cara, eu toquei na Igreja da Graça, como ministro de louvor. Aí eu fiquei 5 anos afastado, vem em 2011. Quando o pastor que estava na igreja na época ficou sabendo da minha história, que eu já tinha tocado na igreja e que eu era músico e que tocava bem e ele precisava de ajuda, rápido ele teve a sabedoria de falar, num culto lá, se não me engano foi em abril, foi tipo 2 meses depois, vendo também o comportamento, se ia ficar, se ia permanecer. Aí eu fui no domingo. Aí na quarta-feira eu estava lá. Aí na sexta eu estava de novo. No domingo de novo. Quarta, sexta, domingo. A hora que ele viu que juntou umas 4 quartas, sexta, domingo, falou, não, ele realmente parece que está querendo. Aí ele falou, alguém que já tocou na igreja, tal, que já serviu como ministro, tal, que quiser ficar, mas eu acho que foi direcionado para mim, né? Eu quero falar depois do culto. Eu fiquei depois desse culto. E ali eu voltei a tocar. Que esse vínculo maravilhoso de servir também, a Deus, né? Cantava. Gravei isso. Né? Aí você cantava também, cantava também. Isso em 2011, aí eu fiquei tocando na igreja, né? Tocando, aí foi onde foi firmando. Foi firmando e tocando e servindo esse dom que nós temos de música, de cantar. E eu comecei a compor. E ali nasceu um amor, uma paixão muito forte por Jesus Cristo ali. E é do próprio Deus, Marcelo. Você perguntando, por isso que eu não falo que não é racional. É proposital, propósito transcendental. Não é racional, não é do homem. Porque começou a surgir uma necessidade de Cristo. Não é consciente, no caso, né? Não é uma consciente também, né? Você ter a consciência também. Sei o que eu estou fazendo, eu quero Jesus. Você foi no Rio, foi que ele me colocou. Isso, ele te levou aqui e você foi acompanhando. Exatamente. Eu acho que é uma ilustração muito boa para até não sobrar espaço de dizer que o Evandro fez alguma coisa, porque a gente não fez, cara. Eu analiso conscientemente isso. Foi Deus, cara. Porque as pessoas querem resposta. Eu sei que as pessoas querem. Até um programa como esse seu, tão importante, é bom trazer respostas. Mas, no caso, quando envolve fé e eleição, que nós somos eleitos nele desde a fundação do mundo, como está escrito na Bíblia. Ele me colocou ali e eu fui servindo através da música. E fui gerando vínculo afetivo, vínculo com a igreja, aquela igreja local, né? Comecei a compor uma música atrás da outra, músicas bonitas, cara, assim, músicas já muito bonitas, cara, né? Eu tô aqui, cadê o teclado, Marcelo? Aí calhou de que em 2014 teve troca de pastor, e o pastor que chegou, Evandro, você tem 60 músicas escritas, 50 músicas escritas, você vai gravar um CD, eu vou te ajudar. Aí o pastor reuniu a igreja lá, né? Acho que até os irmãos lá compraram a TV. Eu não me lembro se foi o Wagner que comprou, o irmão lá da... que legal. Né? Muito bacana, cara. Comprou uma TV LCD, fizeram uma rifa rapidinho. Eu consegui o dinheiro que era necessário para pagar o Marquinho, ali o estúdio onde a gente fez, música. Foi com o Marquinho. E reprodução de 1000 cópias. A gente fez tudo muito rápido. E você chegou a trabalhar, viajar nas igrejas, divulgando o CD? Como que foi? Não aconteceu isso, não.
Cara, que situação, porque na semana que eu lancei o meu CD, eu lancei no sábado, CD lá na igreja mesmo, acho que na segunda ou na terça chegou o telegrama do Banco do Brasil, cara. Ah, foi quando você passou. Foi quando eu passei no concurso. Que bênção de Deus, hein? Que sinal, hein? Que aí, cara, eu queria muito ter vivido um pouquinho a experiência do Evandro Diós, né? Que eu pus Evandro Diós, nome artístico e tal. Evandro Diós? Evandro Diós, cara. Eu devia ter trazido o CD, cara. Você me manda a foto? Você tem lá? Porque aí eu coloco aqui pro pessoal ver. Tem? Mando. Então, você me manda uma foto que eu coloco agora pro pessoal. Tá no Spotify, tá. Sim. Eu, inclusive, gravei um segundo agora, já faz uns 2 anos que ele tá pronto. Ô, meu Deus, que vida corrida. Que legal. E eu vou jogar lá também nas redes em breve. Vou jogar. Sim. Joga sim. Tá vendo? Tô prometendo, vou jogar. Tá pronto. Tá pronto, tem que pôr. Então, aí foi na época que chegou o telegrama de convocação do Banco Brasil. Que eu tinha passado no concurso. E aí, meu Deus, eu gostei tanto de fazer aquele disco, aquelas músicas, cara, ficou tão bonito. Testemunho forte na igreja, de pessoa, um cara falou na igreja lá que ia se suicidar, cara, e que colocou o meu CD. Então, a gente tem... Legal. E por causa daquele espírito que estava ali envolvido naquelas canções... coisas fortes mesmo, assim, sabe? Eu queria ter vivido isso, cara. Eu queria mesmo ter vivido isso. Mas Deus mas sabe, aí né? fui pro banco. Né? E ali começou... Já faz 10 anos que você está no Banco Brasil. 10 anos, fez 10 anos. Evandro, quando você foi... O que te levou a prestar vestibular em Unesp ainda com 40 anos? 39 anos. O que te levou a isso? Você estava em que fase da sua vida de limpo? Você estava limpo aí, né? Tava, né? Que eu paro com a cerveja e graças a Deus aí todas as outras coisas, né? 2011. Eu prestei o vestibular em 2018. Eu prestei o vestibular 7 anos. Já estava limpinho já. 7 anos. E o que te levou? Você falou, você é advogado, vou prestar o Unesp, cara. Porque veja bem, eu nunca quis ser advogado, né? Tanto é que eu passei no exame da ordem em 2022 e só agora que eu fiz minha inscrição, né? Então, assim, 2 anos aqui para tomar essa decisão, porque quando eu entrei no banco, e a dinâmica de agência bancária, sim, você tem que ser comercial. E por mais que eu trabalhei em Magazine Luiza, o evangelho me transformou demais. A verdade é essa, né? Eu fui percebendo que eu queria prestar outros concursos, né? Mas as coisas acontecem muito rápido, né? E o que eu pensei? Direito. Concurso público, o que é concurso público? Qual faculdade você tem direito, que é? Você tem um leque, né, do tamanho do mundo. Para prestar concursos públicos. Então, o direito entrou nesse sentido. Sou apaixonado por leis? Não sou apaixonado pelo direito. Nosso sonho da minha infância, mas as drogas me tirou, então depois eu fui porque eu quero ser advogado. Não, nunca foi isso. Você quis prestar concurso? Por causa de concurso público. O leque que abre. O Unesp é Franca? O Unesp é Franca. Você viajava todo dia? No campus de Franca, todo dia. Como que um cristão, se bem que na sua época eu acho que era mais maleável, hoje que deve ser uma desgraça, uma faculdade federal. Eu não quero isso pro meu filho. Já falei isso pra minha mulher. Deixa eu te falar, como que na sua época, que ano que é? 2018? Passei em 2018. Como que era a universidade? Um cristão já era pesado igual hoje, não? 18, 19, 20, 21, 22. Eu entrei em 18, eu passei no vestibular em 17. Você pegou uma fasezinha ainda. 18 e 19 pré-pandemia. O que acontece? Ali estava... Porque você toca num assunto que a gente pode falar de diversas coisas, né? Assim, você toca num assunto que vai envolver política. Porque ali nós estávamos nos primeiros anos do governo Bolsonaro, né? Do outro governo. 2018, 18 e 19. Marcelo, você toca num assunto que para mim é até difícil de falar. Porque, veja bem, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Eu acho que se você tivesse ali na sala de aula, você ia brigar demais com os moleques. Você com 39, os meninos com 18, com aquele sangue de que eu posso mudar o mundo. Os moleques com aquele sangue, eu posso mudar o mundo. E eu já com 39, com o dobro da idade deles, cansado, com uma bagagem de um monte de coisa. Eu só queria sentar na sala e estudar. Pegar o ônibus aqui em Guaíra, 5 horas, sair da minha sala, que era o primeiro ponto, da minha casa, que era o primeiro ponto, rodar Guaíra com... Eu tenho cinetose, o ônibus me deixa enjoado, dá dor de cabeça. Bravo. Foi muito difícil formar, cara. Foi muito difícil formar. Então eu chegava ali na sala de aula, 7 horas da noite, uma faculdade progressista, sim. Uma faculdade que tem o seu viés político, sim. Né? Obviamente que tem.
Mas na sua época não era igual hoje, não era? 18 e 19, cara, nesse ambiente eu percebi, cara, foi muito radical na minha construção enquanto pessoa. Porque eu chego muito crente na igreja, na Unesp. Uhum. Eu chego muito crente, cara. E um crente que não tem o seu perfil de brigão, o seu perfil de eu vou falar o que eu penso. Eu não dou conta. Uhum. Eu chego com uma autoestima muito baixa. Ah, sim. Porque, cara, isso é tudo tão rico, né? Uhum. O meu filho tá querendo ser psiquiatra. O meu filho do meio tá querendo. Que legal. Eu acho que essa riqueza. Eu tenho um pai que é maluco. Eu quero entender esse universo aí, não é isso? Porque isso é tudo muito amplo, cara. Então eu chego com uma autoestima baixa, até porque a autoestima não é muito alta, a minha. E eu chego nesse contexto e eu chego um pouco cansado também de tanta luta contra o desejo. Então é de renúncia. Uma luta de querer beber e saber que Sim, não posso. Uma vida de renúncia. De renúncia por causa do evangelho. Uhum. Eu tive 3 recaídas. De 2011 a 2016. E olha que maravilha. A gente está conversando aqui, minha última recaída foi em 2016, já faz 9 anos. É a última. Olha última. que maravilha, cara. Então, ali, muitas vezes eu me vi extremamente angustiado ali naquela sala de aula. Eu vou sair daqui e vou para um bar beber. Eu estou em Franca, ninguém me conhece. E pensava, né? Muitas vezes angustiado. Então, eu não tinha, naquele momento, com 30, aí 40, né? Porque aí eu entro em 2018, eu tenho 40 anos. Eu sou o tiozinho da classe e tal, o tiozão da classe. Eu quero que... E esses meninos, eles chegam, você comentou, não sei se foi brincando ou se foi no seu jeito de ser. Eu não quero isso para meus filhos. Mas eu acho que eles são tão doutrinados no ensino médio, porque estudam em boas escolas pagas. Boas, né? Escolas pagas, escolas, sim, né? Assim, e o modo como é feito o ensino, eles chegam ali com um pensamento formado. E aquilo, para mim, foi de uma radicalidade. Meu Deus. Você sentiu isso, você viu isso, enxergou isso. Eu senti isso. Só que o meu temperamento, assim, eu ficava quieto. Eu ouvi muitas zombarias em relação à nossa fé. A Deus. Eu vou tentar não ser injusto. Eu ouvi muitas zombarias, sim, muitas brincadeiras com os evangélicos, que em relação eles não têm o temor que a gente tem, esses meninos. Mesmo com 17, 18, 19 anos, eles não têm, cara. Né? E tem aquela altivez de entrar numa escola pública, escola boa, que é difícil de entrar, e aquela soberba do conhecimento, sabe? Eles acham que eles é inteligente nesse sentido, né? Aí então, acham que o resto é tudo bobo. E na verdade isso me chocou muito, porque eu cheguei muito purinho, muito crente mesmo. Cheguei muito crente, nem muito cristão, cheguei muito crente mesmo. Numa universidade pública, com 40 anos de idade, com uma autoestima baixa, eu ficava quieto. Eu ouvia as brincadeirinhas, diversas brincadeiras, uma e mais uma, sem fim. E eu falava, meu Deus, será que a gente pode estudar apenas direito constitucional? Eu ficava pensando. A questão política muito inflamada, porque essa questão, por exemplo, de gênero, né? Mudou muito a minha consciência em relação a essa questão de gênero, de olhar uma sala com diversos meninos e meninas que se diziam, talvez nem eram, mas se diziam bissexuais, talvez nem eram, mas por questão para pertencer. De pertencimento, exatamente. Muitos meninos homossexuais, muitas meninas, e que realmente tinham medo, cara, da política do governo, que tinha muito de evangelho misturado naquele governo, né? Por causa dos pastores que estavam sempre ali assessorando. E eu percebi que essa discussão é séria. É porque eu coloco implantaram um medo, então, desnecessário no caso também. Eu percebi que isso era real. Ah, entendi. Isso era real. Eles tinham medo. Que doido, cara. Isso, como cristão, foi me transformando e ampliando. E quando amplia horizontes, causa sofrimento. Você sabe disso, falando de psicologia. Sim. Toda ampliação de consciência gera... Isso quem fala em Jung, se não me engano, Carl Jung que fala. Isso gera sofrimento, a ampliação da consciência. E foi me gerando muito sofrimento e debate, porque a igreja que eu frequentava era muito ferrenha, radical, ferro e fogo, é do diabo, é do capeta, vai para o inferno. E eu comecei a conviver nesse universo, nesse espaço antitético, tese, antítese.
E fui percebendo que ali tinham meninos e meninas que também, assim como eu, estavam confusos. Eu confuso em relação à minha fé, Entendi. o que está certo e o que está errado, e eles confusos em relação à própria existência. A fé deles também, aquela fé ali, né? E a própria existência. Existencial. Sou menino, sou menina, sou confuso, não sou, tenho trauma, não tenho, é genético, não é, biológico, não é, orgânico, não é. E eu fui vendo ali que, meu Deus, como o amor é mais amplo do que a radicalidade do que está escrito na lei. Por exemplo, você entende onde eu quero chegar? Eu estou entendendo. Que eu fui convivendo. É porque você tá colocando assim, porque existe um extremo mesmo. Eu já não tinha nem refletido sobre isso, mas depois eu quero até complementar sobre isso. Existe que a realidade é que tem um extremo do lado religioso e o extremo, e isso causa um medo nessas pessoas. Uma reação. Do lado de cá, assim, realmente. Eles que são demoníacos. E as pessoas também que gostam de manipular essas pessoas usa desse extremismo como uma ameaça a mais, né? Tipo assim, temos que nos preservar disso, temos que nos proteger disso. Também colocando num tamanho de uma ameaça que talvez não seja, né? Cara, mas ele se sente ameaçado, igual você falou. Isso é tão sério, porque muitas vezes eu, em solilóquios, raciocinando eu comigo mesmo, eu cheguei à conclusão que eles são mais religiosos do que nós. Dentro disso que você está falando. Porque essas mentes que você falou que usam desse cenário religioso, preconceituoso, muitas vezes, né, que excede, né, no zelo a favor deles, mas não deles, da causa deles. Eu estou entendendo. Dos que administram todo esse universo. Que universo. Estão usando eles. Tipo assim, né? Mais ou menos Eu assim. percebi isso, cara, num dia que foi um político muito famoso lá no campus, um político que até concorreu à presidência. Ele foi lá. E aquilo ali inflamou de um tanto, o senso de adoração daqueles meninos por aquele político. Como se fosse um deus mesmo. Eu falei, esses meninos são muito mais religiosos do que nós, cara. Eles são mais proselitistas do que a gente, eles são mais inteligentes na questão cognitiva, porque, cara, igreja evangélica, a mulher que sofre abuso, um marido alcoólatra, a mãe que tem um filho que está usando droga, mais sofrimento. É mais sofrimento e não tem esse grau de intelectualidade e cognição. Tá ali para buscar isso, né? Não tá, é gente simples. Agora, ali onde eu estava, não. Era inteligência arquitetada. Tem engenharia. Sim, é isso. A palavra é essa. E não é nem no contexto de engenharia social que eu estou querendo dizer. Não, mas engenharia no sentido de engenhar. De administração e engenhar o negócio. Eu percebi isso com os meus olhos. É muito diferente do ambiente de igreja. Então, essa reação que você falou, vamos reagir a eles, que eles realmente são os inimigos, eles que são do demônio, não nós, tal. Vamos reagir a eles, só que é uma reação muito inteligente, no sentido de muito bem arquitetada. Coisa que no universo evangélico e religioso não é. É um povo sofredor que está ali, cara, e que também muitas vezes é manipulado, e a gente sabe disso, a gente até conversava sobre isso. E tem em todas as esferas. E que é diferente. Eu percebi isso claramente, que é diferente. Dizem isso dos crentes. Eu ficava assim olhando com os meus olhos. Gente, mas isso não é tão verdade que esses meninos estão falando. O que estão fazendo eles acreditar não é tão verdade. Não é tão verdade. E realmente eu vivi um tempo, cara, que a minha fé ela foi chicoteada, cara. Por conta disso. Por conta de enxergar muita coisa, cara. Que na igreja pregava com ferro e fogo e não era tão ferro e fogo assim. Porque você conheceu o outro ambiente, né? Que já aí você começou a entender o outro lado. 7 anos num forninho ali, evangélico, tradicional, conservador, é do diabo. Isso daqui é de Deus, mas isso aqui é do diabo. Aí a hora que você está naquele contexto que é do diabo, você percebe que tem pessoas ali, bicho. Você percebe que tem seres humanos ali, cara. Ô, Evandro, isso que você está falando, um dia fez eu queria entender, porque tudo eu busco assim, eu quero entender o que a igreja fala. A igreja no sentido no catecismo, o que é a doutrina da mãe, da igreja, não é padre, não. O que a igreja fala? Então tem uns documentos da igreja. Eu fui entender sobre o homossexualismo. Cara, se você vê que coisa bonita que a igreja fala do homossexualismo, ela fala o seguinte: o que é o homossexualismo?
é um desvio de personalidade. Ela não assume que é um negócio natural. Sim. Natural não é. Pode nascer com tendência homossexual, não fala homossexual, tendência homossexual? Pode. Porque esse desvio pode acontecer quando a criança está no ventre. Então é um desvio de personalidade. Mas qual que é a orientação da igreja? É igual os outros falam, a igreja não impõe nada. Ela orienta. Você quer fazer, você faz. Porque se Deus te deu livre-arbítrio, a igreja fala, eu vou te obrigar a alguma coisa? Não. O que ela orienta? Ela fala que a tendência homossexual é real, ela existe, um desvio de personalidade, só que ela é uma graça em busca da santidade. Por quê? Porque o homossexual, o que tem tendência homossexual, ele tem que renunciar o ato. Então, uma renúncia. É uma vida de renúncia. Vida de renúncia. O cara eles reconhecem a tendência. Eles não acolhem o pecado, no sentido do cara achar que aquilo é bonito e tem que viver isso. É nesse sentido só. Você está entendendo? Sim, com toda certeza. Mas dois problemas muito grandes em relação a isso é a radicalização. Então, em termos de radicalizar. E elevar o tema à pauta principal do evangelho. Não tem nada a ver. Isso, cara, essa radicalização que foi colocada por causa de governos mesmo ali atrás. Mas é para ter briga. Gerou, cara, como se assim, crentes são inimigos. Isso. E enxergar como demônio também. Não enxergar que é um problema. Crente enxergar que colocou como se fosse a pauta principal do coração de Jesus Cristo. Cara, isso não faz sentido algum, cara. O coração de Jesus Cristo transborda em amor e justiça. E justiça. Porque, veja bem, eu chamo o arrependimento de princípio fundamental do reino de Deus. Falando numa linguagem jurídica. Sim. Por quê? Cristo, quando ele faz ali os 30 anos de idade, ele vai ser batizado, o João Batista fala, não vou te batizar, eu não sou digno de enxugar o seu pé, de desatar suas sandálias. João, meu primo, pode fazer, porque está escrito que tem que ser assim. Aí João batiza ele, aí a Bíblia diz que ele recebe o Espírito Santo, né, em forma de pomba na hora. A primeira coisa que sai da boca de Jesus Cristo, a hora que ele vira para iniciar a pregação, é arrependei-vos, pois chegou para vocês o reino de Deus. Então, já que foi a primeira palavra que Jesus usou, arrependei-vos, o arrependimento ele é o princípio fundamental do reino de Deus. Não tem como eu amar se eu não arrepender. Sabe por quê? Marcelo, como esse assunto daria 5 podcasts. Eu sei. Esse assunto daria 5 podcasts, cara, porque ele é delicado, sim, porque ele é complexo, porque ele é difícil. Não tem como eu amar do jeito de Cristo se eu não me arrepender dos meus pecados. E tudo aquilo que é pecado. Não só uma prática relacionada a gênero, que é considerada pecado pela igreja, não só pela igreja católica, né? Mas diversas outras práticas que são pecado. Que a gente também não olha da mesma maneira, né? O egoísmo que a gente falava ali atrás, que eu dizia que é impossível você amar se o egoísmo não for extirpado do sistema. O egoísta não ama, ele ama a si mesmo. Mas ele não consegue amar o amor de Deus, que é o amor ágape, é o amor para fora, né? O amor de Deus ele é para fora. Eu jamais ia conseguir amar minha família se não tivesse acontecido tudo que aconteceu nesses anos, e inclusive agora continua acontecendo, porque eu ainda sou egoísta. Eu ainda sou, mesmo depois de tudo que aconteceu. E não é sobre o gênero. Não tem nada a ver disso. É a natureza pecaminosa que está em todo ser humano, que precisa ser desfeita. Herança de Adão e Eva. E que muitas vezes, no universo de universidade pública, pessoas muito inteligentes, é radicalmente banalizado. Radicalmente banalizado. Nós somos idiotas em acreditar nisso. Nós somos um bando de bobo em acreditar nisso. E, na verdade, é tudo para defender o desejo. É tudo para defender o desejo, de não renunciar ao desejo e não praticar o arrependimento cristão. E nem o negue-se a si mesmo de Cristo. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Esse é o evangelho de Jesus. E esse evangelho, no mundo de hoje, ele não encontra muito espaço. De jeito nenhum. Ele não encontra muito espaço.
na forma que está. Porque o igual você falou, já é muito egoísta, né? O mundo está muito egoísta. E outra, muito materialista também, né, Evandro? A gente vive hoje num mundo, eu acho que nós estamos numa era mais materialista do que na época do iluminismo. Não é? Você percebe que Pode. Não é? Tá estranho, o povo muito... Até porque ele era centrado na monarquia, né? O rei, os palácios, muita gente poderosa num contexto muito pequeno. Hoje o Instagram vem para você e fala que todo mundo Pega pode tudo. ter. É. E pelo mundo tá perdendo as virtudes cristãs, tá perdendo, infelizmente. E a gente podia ser voz de Deus, né? Eu tenho essa megalomania, a gente falava também sobre isso, esse arquétipo do herói. A gente podia ser voz de Deus no mundo de hoje, né, cara? A gente podia conseguir ser voz de Deus mesmo no mundo de hoje, cara. Porque você vai pro Instagram, você vai ganhar dinheiro. Se você vender sexo, você ganha muito mais dinheiro, mas muito mais dinheiro. Divulgar bet, vender jogo, você acaba com esse ambiente pornográfico. Isso aí apareceu para mim divulgar. Cara. Entendeu? Eu não vou fazer isso. Mas, cara, é que isso destrói tanto a mente humana, só que o ser humano de hoje banalizou aquilo que o destrói. É verdade. A gente vive um tempo muito difícil, Marcelo. Muito difícil. A gente vive um tempo muito difícil. Por quê? Porque a gente não tem espaço para falar isso com seriedade. Tenta falar isso que nós estamos falando aqui no ambiente de empresa, no ambiente... Complicado. Porque não vão levar... Não leva a sério. O próprio egoísmo e o próprio egocentrismo agindo em conjunto não permite que a gente... que seja... Ele não se permite ser confrontado, nem o nosso. Né? A gente, por ter essa ação do Espírito Santo, a questão da eleição de Deus, que trouxe a gente para perto dele, né? A gente se permite ser confrontado por Deus. Obviamente que a gente luta, a gente chora, a gente esbraveja, mas a gente está constantemente sendo confrontado pelo Espírito Santo. Que nem você falava para mim, que é ele que toca no emocional, é ele que toca no subconsciente, é ele que purifica aquele lugar que ninguém entrega. E a gente também reluta, mas pelo fato da gente ser dele, ele vai nos tratando... Se a gente abrir um pouquinho, ele faz um trabalho. Ele faz um trabalho enorme e gigantesco. Só que a maioria das pessoas não conhecem a Deus. A esmagadora maioria das pessoas não conhece a Deus. E uma coisa que eu fui percebendo lá na universidade, o tanto que os professores de direito civil defendiam o desejo. Que a gente tem que viver a era do desejo. Porque usava a psicologia de Freud, né, no contexto ali que lhes cabia, para defender o desejo. E a gente sabe que o desejo está contaminado pelo pecado original. A gente sabe disso. E enquanto não entender isso, cara... E o desejo, o próprio Freud, o desejo em si, ele é um saco sem fundo. Saco sem fundo. A cobiça e a morte não tem fim, como diz Provérbios. Isso. Provérbios fala isso. Eu fico pensando, porque é uma questão até, você vê, falar que os professores defendem, falam muito disso. Eu já olho uma coisa assim, que a virtude do homem está em renunciar a essas coisas. Fala, não, eu posso fazer, mas eu vou ser o cara se eu não fizer. Porque o desejo é aquilo, você deseja aquilo que você não tem. Quando você tem, você não deseja mais, vai desejar outra coisa. Quer dizer, você vai ficar alimentando esse saco sem fundo. Exatamente. Então a gente tem que aprender, a gente alegrar também com as coisas que a gente tem e tomar muito cuidado. Não muda nada da historinha que para mim é real, da serpente e Adão e Eva. É a sedução. O desejo é a sedução. E está aí até hoje, anda o mundo e o homem se perdendo por conta do desejo. Por conta do desejo. Eu gosto muito de falar assim, não, eu posso... Eu falo isso para minha mulher, eu não vou ser bobo de gente que fazendo propaganda. Eu posso, tá induzindo eu comprar isso, Eu tenho condição de comprar? Não, eu até tenho, porque não é caro. Mas não vou comprar, porque eu posso, eu não vou comprar. Exatamente. Eu tenho esse negócio comigo, sabe? É um domínio próprio na questão... Trabalhar isso na gente. Do consumo, vamos dizer assim. Um domínio próprio na questão do consumo. É que o desejo é muito amplo. E essa defesa do desejo, que eu percebia na universidade, ela é antibíblica e ela é anticristã. Porque a gente fala do espírito do anticristo, que ele há de vir, mas o espírito do anticristo já está no meio de nós desde João, que João falou isso lá em 1 de João. Filhinhos, o espírito do anticristo já está no meio de nós. Saiu de nós porque não era de nós, porque se fosse de nós ficaria. Então, esse espírito, que ele é amplo, que defende o desejo, e a gente, dizem que crente não pensa, né? Mas
Claro que pensa, cara. E o meu período de universidade foi muito difícil, que foi foi construindo em mim essas consciências que eu não tinha. Obviamente que eu não ia saber disso se eu não tivesse caído numa universidade pública que radicalizou, foi o ponto antitético da minha existência naquele momento, porque eu 7 anos num casulo. Você vai para um lugar que é totalmente oposto, para né? outro que é totalmente oposto. Aquilo bagunçou a minha Te abalou a fé? Me abalou a fé. Me abalou a fé, cara. Me abalou a fé. Sim. De modo que em 2022 eu saí da universidade formado. Eu era um cara super calado, nunca fui de debater, até porque eu não me via em condições emocionais de ser o herói do filme, certo. Do filme lá, que famoso filme, até me esqueci o nome do filme agora, que o aluno debate com o professor, Deus não está morto. Deus não está morto. Eu até refletia sobre essas coisas, eu não sou aquele menino, eu não sou aquele aluno, eu não tenho força emocional para confrontar uma classe acerca de Deus, nem quero fazer isso. Eu estou aqui mais para ver, observar, dentro do meu perfil psicológico, sofrer calado, me angustiar, meu Deus, será que eles estão certos? Meu Deus, será que a minha igreja está certa? Tanto é que hoje, por exemplo, eu não estou mais na igreja, a Igreja da Graça, uma igreja neopentecostal, a gente está há um ano na igreja presbiteriana. É aquela da Lagoa ali? Aquela da Lagoa, que aí eu chego ali com, meu Deus, eu chego ali há um ano atrás com um coração assim, meu Deus, eu preciso te enxergar, eu preciso de Cristo. Aí você encontra um pastor apaixonado por Cristo e às vezes você só precisa disso, de um pastor, de um padre, de alguém apaixonado por Cristo. E isso muda tudo. Muda muito. Muda tudo. Você está numa zona de desespero, não sei se você gosta de ler o livro O Peregrino. O Peregrino, que é... Uma vez eu li no Wikipedia não é muito... mas diz que é o segundo livro mais vendido da história, só perde para a Bíblia, O Peregrino. E o Peregrino, ele, em analogias, o personagem principal se chama Cristão, né? E esse cristão, ele recebe um diploma no começo do livro, que é o chamado, a eleição. Então ele foi chamado, aí ele sai em busca da cruz ali, para ele deixar o fardo dele e nascer de novo, né? Uma história muito bonitinha. Legal. E que a esposa dele não aceita, e o filho dele não aceita. Ele, gente, mas vocês não estão enxergando que essa cidade aqui ela vai ser destruída? Ele fica assim, obcecado, a cidade está sendo destruída. Ele me falou, ele me revelou. Não, você está louco, você ficou louco. Aí perde amigo, aí perde até a confiança da esposa, do filho. Ele sai nessa caminhada em busca do Cristo. E ele cai, logo que ele sai nessa caminhada, ele cai num pântano. E tudo em analogia, descrever a nossa caminhada, o tanto que ela é difícil. E ele encontra diversos inimigos no meio do livro. E no final, a hora que ele está quase ali, ele já se alivia do fardo da culpa, muito bonitinho. E no final mesmo, já que você falava isso para mim, eu tentando fazer analogia com o livro do Peregrino, mesmo já não tendo, por Cristo já ter nos liberto dessa culpa, a gente ainda enfrenta problemas psicológicos e emocionais advindos de coisas que a gente nem tem culpa mais. E o cristão passa por isso no livro Peregrino, que lá no final ele está no castelo do desespero. Ele está no castelo do desespero. E eu acho que na minha história eu cheguei nesse castelo do desespero, da falta de esperança em Deus, há uns 2 anos atrás. E estava ali na igreja, sem esperança, fruto de toda essa bagunça que virou a minha cabeça. Porque você veio de 2 polos, né, Evandro? É isso, né? De diversas realidades, cara. Eu falo assim, na hora que você vai para uma realidade desse outro lado, deve abalar mesmo, né? Aí você conseguiu se encontrar. Então, por estar agora convivendo há 1 ano numa igreja que eu considero uma igreja saudável, uma comunidade de poucas pessoas. A gente tem 30 pessoas. Uma comunidade pequena, onde o pastor pode te conhecer por nome, pode interceder de maneira mais personalizada. Obviamente que essa é uma palavra que veio aqui, mas é isso. E cristocêntrica. Bíblia. E esse amor pela Bíblia que tira você dessa região de desespero, vamos dizer assim. Porque eu até meditei no livro de Hebreus. Meu Deus, o que eu vou conversar com o Marcelo? A gente tem tanta coisa para conversar. A gente pode falar de política, a gente pode falar de escola, pode falar de música, pode falar de um monte de coisa.
né, de Jesus, de Deus, que a gente é apaixonado, graças a Deus, a gente carece dele, né? Eu até meditei em Hebreus, cara. E esse assunto é tão importante, né? Esse assunto de troca de igreja também. A gente já falou de tanto assunto importante aqui, né? Porque é tão difícil trocar de igreja depois de anos em igreja. E a internet democratizou tanta informação que hoje em dia a gente fica sabendo de muita coisa das igrejas, né? E você falava a respeito da sua fé, da Igreja Católica, das coisas que você, por ser um cara curioso, por ser um cara interessado, que lê muito e busca saber, existem coisas que chocam as pessoas. Lembra até de Jesus Cristo falando para os discípulos, muitas coisas tenho ainda para dizer para vocês, mas não vou dizer porque vocês ainda não podem suportar. Então, Jesus, obviamente, tinha essa consciência das coisas que a gente consegue suportar e das coisas que a gente não consegue suportar, né? Mas, por acontecer muitas coisas erradas dentro do ambiente eclesiástico, dentro da igreja institucional, né? Da igreja... Não a igreja humana, empresa, da igreja caso, humana. Né? Da igreja humana. E a internet hoje, que esse bombardeio que a gente... Chega tudo, né? E a gente falava que não é que não é interessante. Eu acho que desagrega mais do que agrega. Eu sou acho que a palavra é iconoclasta, uma palavra assim. Eu sou aquele que quebro as idolatrias, as imagens, as coisas erradas em favor da obra de Deus. Tem muita gente que se levanta assim no YouTube, na rede social, como um cara que está fazendo a obra de Deus, desmascarando todo mundo. Mas veja bem, não existe igreja perfeita. Não existe. A igreja perfeita está no céu, que é essa igreja universal, que o pastor Ben explica que é um rebanho universal no sentido de abranger todos os que são dele. Nós chamamos ela, a Igreja Católica chama ela de igreja triunfante. Triunfante. É essa que está todos os que são de Deus lá. Todos. Existe essa igreja, sem placa. Mas aqui nesse plano, todas as igrejas têm defeitos. Seria interessantíssimo se nós deixássemos os defeitos para Deus julgar. Que aí seria de uma sabedoria gigantesca, porque veja bem, a força que a igreja neopentecostal nos deu para determinar, para expulsar, para acreditar, não ia encontrar numa igreja tradicional. Não ia encontrar. E do contrário também. Verdade. E Deus, por isso que eu falei assim, eu fiquei meditando, eu falei, vou meditar numa palavra, o que eu vou conversar com Marcela? Eu li Hebreus capítulo 9, e Hebreus capítulo 9 trouxe um bálsamo para o meu coração, porque eu estava me sentindo muito culpado por ter trocado de igreja, até porque eu fui 12 anos ministro de louvor, e obviamente tem outras pessoas nessa situação que pode ajudar também, aquela pessoa que, troco de igreja, não troco, estou vendo isso, não estou vendo aquilo, é de Deus, não é de Deus. O meu vínculo era muito forte, o meu vínculo afetivo. Eu nunca tive muitos vínculos afetivos por vir de uma família destruída. E a igreja me deu esse vínculo afetivo de tocar, de compor, de gravar um CD, de juntar os irmãos, vamos ajudar ele a gravar. Gerou um afeto, uma comunidade. E para eu me desfazer disso, foi muito difícil. Foi muito difícil. Só que o próprio Deus... Mas eu cheguei numa região de desespero muito grande. Aí teve a troca de pastor também. Trocas de pastores são sempre complicadas, porque você gera o outro pastor. Ficou quase 10 anos em Guaíra. 9 anos e meio. Né? Aí quando veio esse outro pastor, culminou de eu estar no 5º ano de faculdade, tendo que fazer TCC, tendo que prestar o exame da OAB... E um momento de um filho pequeno, o Theo tinha acabado de nascer, estava com 2 anos, aí a Karina ficava com ele às noites, sofrendo, e eu, Karina, se eu também colocar isso aqui, eu não vou dar conta, a minha estrutura emocional não vai dar conta, então tenta ficar com o Theo esses tempos, e ela cuidou daquela parte difícil, a Karina já tinha quase 40 anos também, né? Muito difícil para ela, nosso casamento abalado, então todo esse contexto, que é a vida real acontecendo, aí troca de pastor e a gente troca de igreja por coisas que não convém falar. Toda igreja tem defeito, e aconteceram coisas ali que a minha esposa não conseguiu simplesmente passar por cima, colocar por debaixo do tapete como se nada tivesse acontecido. Ela não conseguiu, né? E aí a gente troca de igreja. Pra você ver, eu entro numa zona de desespero, de falta de fé em Deus. Muitas promessas que foram feitas também eram promessas que não iam acontecer, eram promessas que
que muitas vezes a igreja te fomenta a acreditar, e obviamente que tem igrejas e igrejas, mas óbvio que tem igrejas que vão fomentar a tua fé só para te arrebanhar e para te deixar ali, às vezes, muitas vezes, dizimando, ofertando. Tem de tudo, não é o caso do que eu estou dizendo da nossa igreja, da nossa experiência que a gente teve. Mas você vai se frustrando e vai se culpando, como se você não tivesse tido fé para alcançar aquelas promessas que foram feitas no altar. E esse ambiente é muito problemático, esse ambiente psicológico da igreja evangélica. Porque muitas vezes a pessoa que está ali pregando, cara, ela não tem conhecimento da dimensão que é a psique humana. É um cara que era um pintor, que era um pedreiro, que era um cara da construção civil, um cara que estuda a profundo, né? Ali, aquela... Que na igreja católica ainda tem esse zelo, porque me parece que tem uns seminários, que o cara estuda filosofia. 11 anos tem que trabalhar para ser padre, estudar, né? Então, e é um povo simples que está ali liderando pessoas que têm problemas reais, problemas complicadíssimos, que se não tiver um cuidado e um zelo, vai se matar, vai matar, vai fazer... Eu estou entendendo o que você está falando. Destruições. E é verdade, porque é muita... Querendo ou não, o pastor, o padre ou um professor, igual no seu caso que você está falando da faculdade, na hora que ele entra na sala de aula, na hora que ele pega o púlpito, ou na hora que ele está no altar... o subconsciente de todo mundo ali abre, fica desse tamanho aqui. Ele é um Deus inconsciente pro cara. Então tudo que ele fala é uma verdade, não é? Lançando sementes. Isso. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Na psique mesmo é isso. Aí tá ali lançando semente. E isso é perigoso. Se tiver uma pessoa meio despreparada. Eu comentei que isso é dos falsos padres, dos falsos bispos que existe hoje na igreja. E sempre existiu. E sempre vai existir. Existirá. Mas o católico, é o que eu falo, estou falando da minha religião, né? Sim. Tipo assim, o cara, 99% deles não busca a verdade, no sentido de querer conhecer. Pô, mas esse cara tá falando que a igreja defende? Não, esse cara é inimigo da igreja. Tipo assim, você tá querendo que eu tô entendendo? E aí não, é esse que é do mal, que tá lá, sacerdote, tá lançando isso também lá no meio do povo. E enquanto membro, ter essa estrutura emocional e essa maturidade de não sair da igreja, se escandalizar, porque, veja bem, você tem uma história de vida e eu tenho outra. Um cara como eu, se afastando do ambiente, pode facilmente voltar para as drogas, pode facilmente voltar para a prostituição. Porque é a sua estrutura. Exatamente, porque é ali que você confiou todo o teu coração. Então, isso é tudo muito sério. Certo. Então, assim, como muitas promessas não foram se realizando, a gente fica frustrado, com raiva de Deus, e isso acontece. Isso acontece. Muitas vezes pela forma como a coisa é feita pelos homens. Que talvez não foi Deus que falou, que prometeu, não é isso? Não foi. Então, tudo isso é muito sério. E essa desesperança, Deus tratou ela na minha vida através de Hebreus, capítulos 8 e 9. O que fala lá? Que é muito importante até... Deixa eu ver se eu deixei aqui. Vamos ver aqui. Que Deus é tão bom, cara, mas tão bom. Deus é bom, porque perfeito, né? Ele conhece a criança que ele escolheu aqui, a sensibilidade, a profundidade, a intensidade, a curiosidade, não vou aceitar qualquer coisa. E ele revela pela palavra mesmo, cara. Assim, essa troca de igreja aqui. Peraí que meu celular, ele é tipo... Ele tá carregando aqui uma palavra do dia. Aqui, ó, Hebreus capítulo 9. Ficou tudo tão claro para mim, Marcelo. Eu senti tanta misericórdia de Deus lendo a palavra de Deus para acalmar meu coração. Meu filho, até aqui sou eu também conduzindo. E se também precisar te conduzir dali para lá, vai ser eu te conduzindo e vai ser assim para sempre. Que ele deixa bem claro que existia o tempo da lei, o tempo das figuras, do tabernáculo de Moisés. E no capítulo 8, aí ele termina o capítulo 8 dizendo mais ou menos assim, o escritor aqui, que não sabemos se é Paulo, o escritor de Hebreus aqui, falando que mas vai chegar uma segunda aliança que vai substituir essa primeira aliança, e nesta segunda aliança eu vou imprimir a minha lei no seu coração. Já não vai ser mais algo que vai estar escrito numa arca. Eu vou imprimir a minha lei no teu coração, na tua mente, aí inscreverei. É desse jeito que termina o capítulo 8. Né? Aí o capítulo 9 ele fala assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Aqui Deus me acalmando o coração em relação à primeira igreja, né, onde eu conhecia a Deus, que é uma igreja neopentecostal, que ainda tem muita simbologia, né?
Você entende o que eu quero te dizer, né? Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, que se chama o Santo Lugar, que era uma parte da frente ali, onde todo mundo cultuava no tabernáculo de Moisés. Todo mundo, era lícito todo mundo entrar e ali que cultuava a Deus, que tinha esses objetos. Por trás do segundo véu se encontrava o Santo dos Santos. Ali, que é o Santíssimo Lugar, ali só o sacerdote que podia entrar uma vez por ano, né, nesse Santíssimo Lugar, que estava a presença de Deus. A Arca da Aliança. Que é a Arca da Aliança. Quando eles olhavam, o impuro, se olhasse, morria, né? Que no caso, por isso que só o sacerdote que podia ver. Porque tinha todo aquele ritual de sangues e ofertas e oferendas, que tudo tudo finalizou em Jesus Cristo, Sim, vamos Jesus dizer foi assim. a última e eterna aliança. Exatamente, cara. Aí, ora, depois de tudo isso preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo o sacerdote para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Veja bem, tanto que isso daqui é profundo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do Santíssimo Lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estiver erigido. Isso é uma parábola para a época presente. E segundo essa parábola, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, os sacrifícios que oferecem lá, as liturgias, simbologias de arca, de etc., não sei o quê, sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. Cara, isso é muito profundo, cara. E veja bem, muitas pessoas vão entender o que a gente está falando aqui agora. Pelo amor de Deus, isso foi Deus acalmando o meu coração. A palavra entrou para você. Numa troca de igreja complexa, de um ambiente totalmente diferente de outro, mas ambos de Deus. Porque ele deixa claro que ambos são dele. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, que são purificações só da parte exterior, né? Abluções são lavações, né? Lavação de corpo. Impostas, ou seja, impostas. Eu impus, Deus, eu impus isso na sua vida, até o tempo oportuno de reforma. Chegou para mim o tempo oportuno de reforma, mas todas essas abluções, purificações externas, de muita campanha, muitos objetos, foram impostas por Deus na minha vida, até o tempo oportuno, que é agora, para que seja gerada essa consciência, porque rituais e tudo isso que ele está dizendo aqui de sacrifícios, né? Você pode subir o monte e descer 400 vezes, você pode subir lá e orar e fazer isso daqui não purifica a consciência, não purifica. Muitos vão estar nesse ambiente de sacrifícios e oferendas de dons e rituais de fazer campanha disso. Eu não quero expor muito, até para não ficar constrangido. Mas o que Deus está dizendo aqui é que muitos vão ficar nesse contexto imposto por Deus até chegar o tempo da reforma, que é o que nós conversávamos no carro. O interesse de Deus é o nosso coração. É aquilo que a gente conversava no carro, cara. Enquanto a consciência não estiver diante daquele Deus que você falou para mim lá, todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento, cara, isso é para todos nós, cara. Isso é para todo cristão. E é aqui que fecha a maravilha de Deus, né? Perfeito. E é isso que Deus quer a gente em totalidade. E quem que não se entrega muitas vezes é nós. Aí é por muitas coisas, né? Por muitas coisas, Marcelo. Muitas a gente coisas, é falha, a gente é egoísta, a gente é egocêntrico, a gente muitas vezes fraco. É fraco. E tem que ser muito forte para amar. Eu te contei que eu fui lá eu falei, eu vou lá diante do Santíssimo hoje, mas para nada. Aquilo ali, eu vejo que se eu tivesse mais esse tipo de atitude, isso é atitude de entrega. Eu não sei que hora que acontece essas coisas, mas acontece, porque sabe o que é isso que eu imagino? É a alma da gente com sede. Com sede de Deus. Deixa eu ir lá, abastecer da fonte. Porque tudo que você fizer fora disso aqui é em vão. É em vão. Você acha, mas você vai estar sempre com fome. É do desejo, sabe? Exatamente. Deus é a fonte, Cara, você lê bastante. Um dia eu estava vendo a explicação de Deus por Aristóteles. Da perfeição como que ele usa lá a expressão lá daquele
Deus rapaz, eu consegui enxergar um negócio da completude, de não faltar nada, de ser essência pura, em amor e completo. E Aristóteles não é isso? Falando eu tentei sobre, ler algumas coisas, mas rapaz, brilhante demais. Uma coisa assim, tanto é que o mundo antes ou depois não existe. É completo, é o ser perfeito em tudo. Ele não falta nada. Aí eu comecei a falar, gente, tudo que o ser humano falta, tudo que nos falta e que nos causa o desconforto, que traz a tristeza, tudo, é a falta de buscar Deus. Santo Agostinho que falava assim, o homem tem um vazio dentro dele do tamanho de Deus. O tamanho de Deus. Que tamanho que tá? Que tamanho que é Deus? Imensurável. Você consegue alguma coisa no globo terrestre ter que vai suprir o vazio que você tem, que é do tamanho de Deus? E a gente precisa disso, cara. A gente precisa não desse Deus, a gente precisa dessa verdade. É isso. Sabe por quê, Marcelo? Porque a gente não é tão verdadeiro assim na nossa renúncia, na nossa entrega, na nossa busca. E é uma aflição isso, né? Sim. Porque você se sente incompetente. A gente está chegando nesse tempo de conscientização, de que dinheiro, de que realização, de que desejos carnais, sexo, qualquer coisa, bebida, balada, o sucesso, a fama. Então o Michael Jackson era para ser o homem mais feliz do mundo. Ele tinha fama, tinha dinheiro, tinha tudo. Você pega Robin Williams, aquele ator que eu gostava demais. Sim. O cara, o que aquele cara queria mais da vida? Ele tinha dinheiro, tinha fama, os caras suicidou. Exatamente. O M.N. House lá, que a mulher cantava igual um trem. Você é música, você sabe o que é aquilo lá, mano? 27 anos. Vai ser difícil nascer uma cantora nos próximos 100 anos daquele padrão. Que a mulher era talentosa, tinha dinheiro, tinha fama. Mas então não é esse o caminho? É questão de refletir. E nós que somos cristãos, cara, para nós, para os eleitos, para os chamados, para aqueles que foram chamados para ter isso de verdade. Eu acredito que vem outro tempo de angústia, porque, infelizmente, é assim que funciona. Me parece que as pessoas do mundo de hoje não conseguem suportar o fato de que amor é sinônimo de sofrimento. É isso, é porque o amor aqui é coraçãozinho. Não consegue suportar o fato de que o amor é sinônimo de sofrimento. Não é nada bonitinho. O Instagram com esse show, o TikTok, que esse show de você pode, tudo muito rápido, você pode ter prazer pode ter dinheiro, você pode ter isso e aquilo. E o amor não é nada disso. O amor não é nada, e o amor demora. É um fruto que demora a ser produzido, porque no meio disso tudo que nós estamos conversando, tem muita briga em casa, tem muita discussão, tem muito desejo de chutar tudo pro ar. E antes de tudo, o amor tem a decisão. Se você não decide amar, que esse é amor aí que você está falando, é o ágape, né? É o ágape. Pelo outro. É o amor de Deus. Amor de Deus. Você tem que ter primeiro no coração a decisão, porque amar não é gostoso. Isso vai te fazer sofrer. Ué. A hora que você fala, eu vou amar aquela pessoa como Deus mesmo, você vai sofrer. E o ser humano de hoje não suporta uma gota de sofrimento. Por causa do ego, do egocentrismo. Eu tenho que estar bonito, eu tenho que estar mostrando para os outros que eu tô isso e aquilo. Outros, sabe o que me alivia no meu coração? É que os outros estão cagando para mim. Eu lembro disso toda hora, eu não faço nada pelos outros, mas eu já sofri muito com isso, pensando, sabe? Mas quando eu era mais novo, um dia que eu acordei, eu falei, gente, se eu fizer alguma coisa, ou deixar de fazer por conta do que os outros vão pensar, eu sou um idiota. Você tá entendendo? Porque os outros estão cagando pra gente. Gálatas 1:10, cara. Gálatas 1:10. Se eu ainda vivo para agradar os homens, eu não sou servo de Cristo. Acabou. E a gente tem que ter isso de verdade mesmo, porque ainda bem, glória a Deus, tal. Mas eu muitas vezes, por causa da minha própria personalidade, eu ainda me pego nessas fragilidades no contexto social. Você tem necessidade de aprovação, irmão? Muita. Você tem? Você sente? Deus todo mundo tem isso, né? Muita, mas muita. Então. Mas agora, neste momento da vida, bem menor do que já foi, por exemplo, há 5 anos atrás. Por que você passa na Unesp? Porque eu passei na USP também, Marcelo, eu não te falei. Eu passei em administração. Eu passei em administração na USP, só que eu estava no primeiro ano de Direito. E naquele momento eu não consegui van em Guaíra para ir, ia ficar difícil demais. Ia sair ainda meia hora mais cedo do que para Franca, e eu ia ter que me sacrificar muito, tal, e eu decidi ficar no Direito.
Mas aí por quê? Porque a gente tem naquela ânsia do drogado, do menino que foi rejeitado pelo pai, que foi rejeitado pela mãe, que Pela só sociedade, sofreu às pela vezes. sociedade. E eu vou mostrar para todo mundo que eu sou muito bom, que eu sou muito inteligente. E isso, porque a minha fama é inteligente. A primeira coisa que você falou é inteligente. Parece que é um fardo que me Você persegue. sente pesado isso? Não, porque você vê que eu até abaixo a cabeça, porque eu sempre fui o melhor aluno, sempre, da primeira série, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. Eu nunca estudei na vida, eu só tirava 9 e 10. Que Então, legal, irmão. é uma coisa assim. Só que a minha vida foi para um rumo totalmente diferente. Você sabe que as pessoas com esse tipo de perfil de inteligente tem esses problemas existenciais mesmo. Você sabe disso, né? É um saco ser inteligente. Ué. O primeiro, eu ia até te fazer uma pergunta. Você é um cara que, assim, não deve ser fácil aguentar a gente com um assunto ruim. Não é? Tipo assim, né? Eu sou um cara bonzinho, cara. Eu sei, é bonzinho, mas você tem que ter paciência, né? Tem que ter. Eu sei como que é, assim, nesse sentido aí. Mas, cara, eu vejo, assim, um cara igual você, assim, que você é um cara que na realidade, você não tinha que refletir sobre isso. Você é um cara que você não precisa de nenhuma necessidade de aprovação. Você se auto-aprovou na vida. Amém. Mas isso, olha bem como que é. Você é um cara que venceu o que é invencível, cara. É poucas pessoas que conseguem vencer a droga da maneira que você venceu, mas não é só vencer de parar de usar, não. É vencer e dar uma volta por cima, renovar com a família, estudar igual você estudou, ser um trabalhador que assume seus compromissos. Cara, você é um cara que você venceu na vida. O que vai fazer diferença de você? Agora nada, você tem que continuar assim, mantendo esse brilho e passando para a sua geração. Falar aqui, ó, andei por esse caminho, mas Deus me tirou daqui e eu com a minha força de vontade e minha liberdade, porque Deus também te deu liberdade. Se você não quisesse voltar, você não voltaria. É a liberdade Ele respeita isso, Deus respeita. Quer dizer, você tem seu mérito nisso. E Deus fala isso. À custa de muita angústia. Num período lá, até 2016 que eu falo, um dia eu peguei a moto, falei, eu vou sair, vou beber, minha esposa entrou na frente, eu vou, não entra. Essa parte doída e dolorosa, ela é real, ela é existente, ela não pode ser negligenciada, mas com Deus no comando, porque todas as frases parecem clichês, mas não são clichês, porque está tudo escrito na Bíblia. Por si só não consegue, não né? consegue, cara. Ele faz, né? E a gente consegue se tornar... Sabe o que eu luz, acredito? né? Isso. Luz e sal na vida para os outros enxergar, né? Eu acho que Deus, ele dá o apoio, o remo, até o extremo da sua necessidade. Tipo assim, ó, só até aqui, porque daqui para frente ele tem que ir sozinho. Não, até aqui ele não vai, então eu vou só até aqui. Deus faz isso. Eu escutei uma frase que é fato, você já deve ter escutado muitas vezes. Deus nunca vai fazer para você, nunca, aquilo que você pode fazer. Ele não vai fazer para você aquilo que você pode fazer. Ele faz o que você não, que é impossível. É isso, né? Ele vai te guiar para você fazer chegar, né? Mas aquilo não, por quê? Que ele vai, mas eu entendo claramente o que você está querendo dizer, Marcelo, no tempo da vida de hoje, porque eu estou sofrendo, isso que você está falando, eu estou sofrendo um tanto, a questão dos concursos públicos, e de ser inteligente, porque não basta. Você está prestando o que agora? Eu estou estudando para concursos de cartórios agora, mas a gente está sendo transformado. Eu já desisti da ideia, porque é muito difícil. Umas 50 vezes nesses 2 anos e pouquinho, e exatamente por causa disso que você está me dizendo. Não é sobre isso, não é sobre ser titular de uma serventia, é exatamente sobre tudo que você já captou aí, e com um olhar brilhante está me passando. Evandro, você já venceu, não precisa provar, você não precisa de te titularizar nada, cara. Você precisa realmente continuar no caminho de Deus, porque Ele te ama. Mas vem estudando para isso e vem entendendo claramente a sua última analogia. Até aqui eu te levei. E eu não sei estudar, Marcelo. Eu vou falar para todo mundo. O fato de eu nunca ter feito esforço na vida com estratégia, ler, repetir, fazer questão, revisar. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu não sei estudar, cara. Então faz 2 anos que eu estou patinando. E daqui para frente não é sobre inteligência, cara. Daqui para frente é sobre ter certas virtudes emocionais que eu nunca tive. Então, daqui para frente, eu entendo claramente essa analogia.
Deus, meu filho, não é sobre isso. Você já é um vencedor, você está comigo, eu te seguro, eu vou com você. Isaías 43, Jesus fala sobre isso. Eis que estou com você até a consumação dos séculos, não te deixarei, não te desampararei. É sobre isso, eu não vou te deixar. Mas, meu filho, daqui para frente, se você realmente quiser avançar essas etapas aqui, é com você e você precisa ter equilíbrio emocional, força emocional, constância, não melindrar, não abaixar a guarda, não abaixar a cabeça. Está difícil, você consegue fazer. Está impossível, você consegue fazer porque eu estou com você. Aí já é uma certa garra espiritual, né? Não que o concurso seja impossível de eu passar. Não é isso. Eu acho que é mais fácil do que parar de usar droga. Então, nesse contexto. Só que eu vou ter que ter certas habilidades que eu não tenho. Mas você desenvolve. E que eu estou sofrendo nesse momento da vida. Oi, mano, nós vai fazer o seguinte, um próximo podcast que eu quero gravar com você é o dia que você passar no concurso. Você vai passar, eu tenho certeza disso. Se Amém. Deus quiser, você merece, é um cara bom. Em nome de Jesus. Oi, Evandro, e eu quero te agradecer então, cara, por esse bate-papo extraordinário, sabe? Muito bom a gente ter batido esse papo aqui. Muito produtivo. Foi tudo de bom aqui, cara. Eu tenho certeza que a gente tá passando um conteúdo para quem gosta de aprender alguma coisa, tirar proveito sobre a vida. Eu falo que a gente aprende mais com as pessoas, com a vida das pessoas, do que com nós mesmos. E deu para aprender muita coisa. Deus te abençoe, você, sua família, seu trabalho. Amém. E eu quero te fazer mais um podcast que isso aqui, o dia que você passar no concurso, e você vai passar em nome de Jesus. Amém. Eu acredito. Jesus. Tá? Valeu, Marcelo. Obrigado. Um grande abraço. Quero agradecer a vocês que ficaram conosco até agora e pedir a você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo Metamorfose.